Tarde a toda a gente que nos está a ouvir e a ver aí em casa ou no carro ou etc. Estamos neste momento aqui com duas pessoas fantásticas para este episódio. De um lado temos uma pessoa bastante experiente no que toca ao mundo do humor e do outro lado temos também uma pessoa que está a iniciar a sua carreira na questão do humor. Temos de um lado, aqui do meu lado esquerdo, vocês não estão a ver por enquanto, o Rui Xará, que é dos pioneiros em Portugal no que toca ao humor e inclusive foi responsável pelo o roast em público. E do outro lado, ali, ok, temos o David Silva, né? Ok, que nas redes sociais está a ter um hype gigante e ele vem aqui também contar-nos como é que está a ser essa experiência, como é que está a ser receber muitas pessoas a criticá-lo ou a ajudá-lo de várias maneiras. Pronto, se quiser nos apresentar agora, Rui, estás à vontade. Dizer um bocadinho... Tu é que o apresentaste, ele não se vai apresentar, mano. Tu quiseres dizer um bocadinho aqui, falar um bocado para nós da tua experiência ou por aí? Não, para começar, devo-te dizer que se foi a primeira vez que fizeste uma apresentação, estás aprovado. Foi uma boa apresentação. Perdeste a Não te virgindade. engasgaste, que é importante, não é? Foi a minha primeira. Mateus. E é verdade. E senti-me bem apresentado. Ok. Pronto, eu sou o Rui Xará, acho que não vou estar a fazer aqui uma elencagem da minha biografia e quero dizer-vos que estou muito honrado pelo vosso convite e que espero que seja uma conversa frutífera, que seja interessante para quem está em casa de ouvir e que permita que tenhamos aqui um momento bem passado também entre nós, não é? Porque hoje em dia há muitos podcasts e se o vosso quer primar por alguma diferença, que isso aconteça. E começa de aqui, facto. não é? Exato. Já tivemos, foi a tua primeira Sim, apresentação, exatamente. portanto só isso já é diferente. Portanto aqui Que o nervosismo já está a ir. o frio do Cole Palmer Estou já aqui foi. surpreendido. Sim, já Me perdeste as palavras. surpreendeu, Não? me É surpreendeu. que eu pensava que ele ia dizer já. Estás a ver? Ele Por não acaso falou, perdi. ele não falou efetivamente. Estamos aqui com os convidados que E efetivamente tu são foste falar. o Rui, efetivamente, o David também, efetivamente. Não, mas Efetivamente pronto. dava uma É boa isso, apresentação, só faltou Show de a bola. frase. Vocês não sabem se ele efetivamente é fã do GNR, a música favorita dele É, é essa. efetivamente, muito bom. Pode ser essa a justificação. Muito bom. Pode ser e pode também não ser. Muito bem. David, quem é que é o David Silva? Olha, só sei Vamos que há lá. alguém que não sabe quem é o GNR. Não é polícia, não é guarda Não, mas nacional já, republicana. obrigado pelo convite. Yeah. Tiveste muito bem na apresentação que fizeste. O melhor foi o André não te conseguir aguentar. Não, opá, foi mesmo o melhor. Mas já que disseste isso do convite, pá, ainda bem que o Rui fez o trabalho por mim, porque eu, como RP deste podcast, falhei redondamente, não tive resposta de David, na verdade, pessoal. Eu é que falhei. Eu é que falhei, porque se não fosse o Rui, tu não estavas aí hoje. Magoou os Portanto, sentimentos dele. Obrigado ao Rui duas vezes por ser nosso convidado e por te trazer a ti também. E obrigado a ti. Sabes que isso já vai dar pano para mangas o que acabaste de dizer agora, porque existe. Eu acho que foi basicamente o Fernando Rocha que de alguma forma espalhou essa ideia, essa imagem de que eu sou o gajo que arranja putos para os espetáculos. Portanto, aqui mais uma, até nos podcasts. Também sou eu que arranjas os arranjo putos. E eu digo-vos uma merda. Só Há uma anos que eu cena. ouço isso. Eu não sei se pode dizer palavrões ligeiros. Pode, Não, tranquilo. Pode, fica à vontade. Pronto, mas desde que isso se tornou uma coisa mais ou menos veiculada por ele, que eu tenho medo de um destes dias receber uma carta do diabo ou coisa do género, estar envolvido em algum processo de, Eu sei entender de o que é. tráfico. O Departamento de Investigação e Ação Penal foi um dos responsáveis pelo processo Casa Pia. Já ouviste falar do processo Casa Pia? Não, Já, ele só conhece já, Casa já. Pia, a equipa de futebol, aposto. Não, isso Não. é um dos temas fortes dele, é o futebol, sem dúvida nenhuma. E falar, ei, mas agora, esta, eu ia mandar uma piada e não pude, porque ele disse, por arranjar putos, e eu do outro lado também dá para arranjar. Não, não, Mas- em relação ao outro lado que tu estavas a pensar de forma não malévola, Exatamente, minimamente malévola, exatamente. não é a minha praia. Não, Não é a é? minha praia. não. Muito bem. Eu é mais putos. Bem, Mateus, queres tu começar? Queres que eu comece? A parte mais séria, não? Acho que agora arrisquei aqui alguém fazer um meme em que eu só digo eu é mais putos, não é? Exato. Tipo, eu é mais putos, vai ser a frase deste episódio. Então tá bem. Efetivamente, Efetivamente eu vou é mais começar. putos. Vais tu? Pronto. Então primeiro eu vou falar aqui pro Rui, né? Vou perguntar assim, perguntar não, pedir pro Rui dizer um pouco sobre você, Rui. Quem é o Rui Xará? Queres que faça um pequeno resumo Isso. da minha vida? Sobre ti, sua história. A gente deixa sempre ficar muita coisa de fora, de uma forma mais ou menos resumida. Eu sou natural de Braga, vim para o Porto com 18 anos estudar na faculdade.
na altura no curso de Química, que nunca acabei, e entretanto, quando ainda estava matriculado na universidade, comecei a trabalhar, tive 2 ou 3 experiências diversas e em 1998 comecei a colaborar num bar na Ribeira do Porto, ou em Miragaia, que tinha umas noites de poesia à quarta-feira, que era o Púcaros Bar. E eu na altura sugeri ao dono, que mais tarde veio a ser meu sócio, que era o Carlos Pinto, que fizéssemos uma coisa idêntica, mas com comédia, porque eu já era fã do conceito de stand-up, que foi uma coisa que começou a falar-se em Portugal, mais ou menos na altura em que eu vim para o Porto estudar, em 89, 90, que foi o ano da primeira série do Seinfeld. O Seinfeld nasceu precisamente nessa altura, começou a ser transmitido em Portugal, e aqueles minutos de abertura e de encerramento do episódio foram talvez o que mais mostrou aos portugueses o que era o conceito de stand-up comedy, que era uma coisa que não existia cá. É um conceito muito mais anglo-saxónico do que latino. E depois o processo foi esse. Começamos a fazer as noites em 99, no final de 98, início de 99. Oficialmente é na próxima semana que eu celebro anos de carreira, no dia 5 de fevereiro. E a partir daí a história é conhecida. Comecei com um gajo chamado João Paulo Rodrigues, que vocês conhecem como Kim Roscas, não é? Durante o primeiro ano fomos nós e começaram a aparecer alguns miúdos que hoje em dia são muito conhecidos, não é? Como o Hugo Souza, o Paulo Baldaia, o Pedro Neves e outros que passaram por lá que não eram tão habituês. E a partir daí estava aberta a caixa de Pandora, mais ou menos por essa altura, malta das produções fictícias também em Lisboa, portanto sem ter nada a ver com o que se passava no Porto, começou também a experimentar coisas de stand-up. E depois em 2002 surgiu o Levanta-te e Ri, e aí é que foi o boom do conceito de stand-up comedy. Já o Púcaros tinha 3, 4 anos de existência. E depois, quando saí do Púcaros, apostei nisto. Tive mais bares, que serviram sempre para perder dinheiro, porque eu consigo ter uma mente que para estar em cima de um palco e para pensar em loucuras e merdas fora da caixa funciona bem. Para aquela coisa mais rigorosa de organizar e de ter pessoas e de lidar com clientes, é chato. Um gajo que chega sempre a um ponto em que não consegue lidar com isso da forma que deve fazer. E quando não fazes isso no negócio, o negócio acaba por não correr bem, mesmo que não seja culpa tua, mas quando não consegues dar a atenção devida. E então a stand-up foi sempre a minha preferência em termos profissionais. A comédia em geral, não é só stand-up, fiz muita coisa ao longo destes anos. Eu considero que os roasts estão mais próximos da stand-up do que qualquer outra coisa, não é? É talvez dentro dos formatos diversos da stand-up aquele que mais gozo me dá e que eu me sinto mais confortável. A comédia de insulto é maravilhosa. Porque é aquela em que se calhar esvazias mais a seriedade das coisas. Claro. Eu estou a dizer isto tudo e parece que não estou a falar de mim, mas estou. Esta é, de alguma forma, a caracterização de quem eu sou por dentro. Fora isso, sou pai, tenho um puto que eu adoro, que é o Miguel. Divorciei-me, entretanto, nos últimos anos. Também é uma coisa relevante, porque são coisas que marcam a nossa vida. Claro. E fora isso, o que mais é que vos posso dizer? Sou adepto indefetível, mas não fanático do Sporting Clube de Braga. E não antipatizo com o Corinthians. A falar do teu clube. Olha, mas neste momento gosto mais do Palmeiras porque está lá o Abel, que era treinador do Braga. Pronto. O Abel, Tá bem. Vamos começar Olha, com se a no coisa caso dele não fosse um bar, fosse uma barbearia, tinha alguém pra indicar pra ele. O Tony. Ei, não, vamos já falar disso. O barbeiro Depois a gente fala, depois a gente vai depois, falar, ok, a gente fala ok. é dele. do Palmeiras, Depois o temos barbeiro, falar. é? Não. Nós vamos Ok, falar ok. mais para o final do episódio. Não sei se foi um resumo mínimo, não podes Foi bom, nunca foi bom. definir uma pessoa em 10 minutos. Não, Se claro. calhar nem em 10 Com horas, certeza. nem em 10 anos, mas pronto. Claro que não. Com Mas certeza. isso é um bocado. E a minha cidade é o Porto, ok? Apesar de eu ter nascido em Braga e de guardar o clube, a cidade que eu amo, na qual fiz alguma coisa e da qual não quero sair, pelo menos não tenciono, é o Porto. O Porto é a segunda melhor cidade do mundo. Eu tenho essa sensação também, mesmo a não sendo primeira? daqui, eu A gosto muito do primeira é Porto. que as outras pessoas quiserem, que eu assim nunca me chateio. Yeah. Quando alguém me diz, Bem sacada essa. a minha cidade é a melhor do mundo, eu digo, não interessa, o Porto é a segunda. Eu assim estou sempre bem. O Porto é sempre a segunda. Nunca E a fica primeira mal. varia, mas o Porto está ali. O Porto é o pastor alemão das Das cidades, raças. estás a ver? É como o pastor alemão não fica em primeiro em nada, fica em segundo em tudo. E ninguém vai discordar de você quando você fala, então tá bom, e o Porto é a segunda. Exatamente. E agora, o puto. David, Vamos
ouvir o A puto. mim, acho que é um resumo mais pequeno, também vivi muito menos. 20 segundos. Tipo, é TikTok, isto é... Dá Se o estiver a correr resumo. mal, vocês passam para Não é cima o que se foda. Está-se bem, mano. Oh. É isso, naturalidade. É Eu ao início do chateava-me açúcar, com é ele, do açúcar. Mas está-se bem. Mas Açúcar de quê? das Não gomas. tires nada disso. Podias ter dito que este gajo é o maior adicto de Monster que eu conheço. Já fui. Todos os dias bebia para aí 2 Monsters, portanto. Mas vou fazer basicamente um resumo até chegar até aqui, que é... Sempre foi tipo aquele puto que já quando era puto via, a geração do como o já estava a dizer, começaram e a partir daí começaram para o Levanta-te e Ri. Eu nasci numa época em que o Levanta-te e Ri já estava a bater muito e pai, com 4, 5 anos eu estava habituado a ver com os meus pais na televisão, tipo, era normal. Claro que se calhar para um puto da minha idade não era assim tão apropriado estar a ver aquelas coisas, mas eu já gostava daquilo que andava a ver e só depois, passado uns tempos, é que me deu aquele bichinho, porque como malta da vossa geração, o Xará, por exemplo, que fala tão bem, eu achava que era mesmo tipo, vocês precisam de ter um curso, vocês precisam de ser atores, vocês precisam de alguma coisa para estar ali. Tipo, é impossível falarem tão bem. Eu a falar engasgo-me todo. E do nada vejo que apareceu-me no TikTok o João Pedro Pereira, devem saber quem é, né? Sei. Ainda há bocado estávamos a falar Exatamente. nele em off. Pá, e o gajo tipo apareceu, bateu muito naqueles vídeos e realmente viu-se aquele incompleto e o gajo é muito bom. E eu pensei tipo, não, realmente isto é tipo, é um gajo que eu não conhecia, tipo o stand-up afinal tipo, é mais, tipo, não é tão... É mais abrangente do que tu É pensavas. mais abrangente do que eu pensava, tipo, não é tipo chegar à televisão, só na televisão é que acontece, tipo, está muita cena por trás. Então Eu acho que foi aí que eu humor decidi experimentar. Eu descobri muito isso da mais. pior forma. Depois eu vou contar. Eu descobri isso da pior forma. já vai ser mais uma história. Ainda por cima ele lá é brasileiro, ele fala mesmo like para a parte 2, cara. Não, é que este gajo tem. Nós temos um episódio que estamos a falar com um apresentador de televisão que fala de rádio e ele, o meu avô era o locutor da rádio não sei o quê e eu que era Suzana. fui estudar para a faculdade e experimentei rádio. Não sei o quê. Ele tem sempre algo Yeah. para contar, portanto o humor vai ter qualquer coisa. De certeza E absoluta. ainda bem. Este claro. gajo acrescenta sempre algo. Cara, eu mas fazia vídeos no YouTube com uma peruca, com 2 papéis higiênicos aqui, imitava minha mãe brigando comigo. Então, pronto. sabes que em Portugal há É. quem se esteja a safar no humor a fazer também isso. O Ricardo também faz a imitar a mãe Exatamente. e está hype Ai, a usar aqui. Eu fiz uma situação da minha mãe brigando. Assim, lógico, Contigo. situação de família, mas eu fiz lá brincando. Minha tu mãe fizesse falando a com tua meu pai mãe- brigando comigo. Eu Ai, fui eu os três pensava- na mesma situação. Ok. Aí minha mãe arremessa um chinelo, o chinelo vem em câmera lenta e me acerta. Pior era fazer Foi o meu vídeo com mais views no YouTube. A única curiosidade E que eu tenho é, ao fazeres o personagem do teu pai, onde é que meteste os rolos de papel higiênico? É que eu tinha outra dúvida que era. Fizeste algum Não tenho episódio a fazer de tua mãe e do teu pai? Por exemplo, como é que tu vieste ao mundo? Algo de género? Não. Não, por acaso. Não. Eu vou mostrar pra você. Não, depois. não podemos falar da tua mãe e do teu pai, que eles são os nossos maiores fãs. Isso É verdade. Shout É out. verdade. Shout out. Então, Outra lá. palavra cara. Falaste em João Pedro Pereira, vou aproveitar. Esse gajo estudou na mesma escola de que eu, em Oliveira de Douro. Ele era mais novo do que eu, em Gaia. Mas nós da mesma turma que ele. Não, ele era bem Porque mais novo que eu. aconteceu-me de... Eu joguei futebol muito tempo. E o meu treinador, no ano em que eu começo a fazer stand-up, ele diz-me tipo, olha, tu conheces um João Pereira? E eu, Pereira? Tu só sou o João Pedro Pereira? Ele, sim, exatamente, esse gajo. Tipo, ele era professor de um gajo que eu comecei por causa dele. Ok. Tipo, o meu treinador a ser este gajo, tipo, o mundo é uma ideia. Yeah. E o João estudou na mesma escola que eu e digo já, quando ele estourou nas redes, pá, o meu grupo de amigos e tudo, ninguém tinha noção que o João ia chegar, que é verdade, tão alto, pá, já trabalhou na rádio, fez ganda prank na cidade, ainda há um bocado era disso que estávamos a falar, da prank em direito, pá, e top, e perceber também que estás a começar com uma geração que está a começar. Sim, Ou seja, quem te levou a começar, neste caso a ti, acaba por ser alguém que também está no início de carreira. Pá, e isso é top, porque se falares em humor em Portugal, e não sei se é a vossa visão, eu acho que existe um gap, ou é da minha cabeça, ou há os humoristas que estão a estourar agora, o João, o David, entre outros mais recentes, o Ricardo, o João Mendes, etc. E depois há um grande gap para esse pessoal que tu estavas a falar. Não há Tipo, algo meio termo, né? E há, eu não me recordo, se calhar até há, mas
lembro-me de Fernandes Rochas, o Hugo, o Souza, o Sete Estacas, o Seabra, Ricardo Araújo Pereira, esse pessoal todo, e agora vejo esta nova escola, ou seja, ali no meio, Não houve ali. sinto que houve um gap. Se calhar Portugal deixou de consumir tanto o humor na TV, acho que foi muito isso, porque depois acho que o Rocha faz uma coisa muito boa, lançar o Pisa em pé. Acho que traz outra vez o humor, as anedotas, os espetáculos de stand-up para a ribalta, que faz com que também estoure novamente o Levanta-te e Ri, né? E acho que antes disso senti que havia um gap de humoristas em Portugal. Não sei se é só a minha visão. Eu não concordo. Eu só posso falar da área da stand-up, não é? Embora depois se diversifique muito, porque tens uma geração intermédia, que é vamos falar de uma geração que tem entre os 10 e os 15 anos de carreira, vá, se quisermos. E essa geração é muito forte. É lá que está o Batáguas e o Manuel Cardoso e o Carlos Coutinho Vilhena. Verdade. E cá no Norte, até com alguma antiguidade mais, o Joel Ricardo Santos e o Joca e o Zé Pedro Joca, o Zé Rodrigues. Pedro. Todos esses gajos têm essa... Agora, se calhar não tiveram impacto na televisão, e aí se calhar tu tens razão em relação a para onde é que se mudou o impacto da comédia. Eu Foi para percebi as que ele redes disse que ele se sociais. calhar está a dizer tipo, como apareceram agora, é Yeah. uma Tipo, nova geração. É isso. Yeah. Conheço Joca, conheço Zé Pedro, mas lá está, acho que o impacto, se calhar o Joel Ricardo Santos no programa do Pedro Teixeira, Sim. pronto, mas acho que até estava um bocadinho desenquadrado. Sim, mas que repara, é, isso é tem a ver humor, com outra coisa. mas Desculpa acho que- interromper. força. Que é, tu não tens um star system em português. Isso é uma das coisas que nós falamos muito. Porque as nossas referências, e falaste do João Pedro Pereira, que é um gajo que diz que as referências dele são todas estrangeiras, que é uma coisa curiosa. Ele de certeza que sabe o que é que se passa em Portugal. A questão é que se tu vais buscar essas referências, são de quase todos anglo-saxónicos, e sejam americanos, ingleses ou australianos ou canadianos, o objetivo é sempre chegarem a Hollywood. Esse é o objetivo. E os que chegaram lá mais Hollywood, tanto pode ser o grande cinema como hoje em dia as séries, não é? Porque o streaming veio substituir tudo isso. E tu tens hoje em dia um Bill Burr a participar numa série da Star Wars, não é? Que é o equivalente a antigamente fazer, sei lá, música no coração ou outra coisa qualquer. Portanto, o Star System americano é Hollywood. O nosso Star System é a televisão que nós temos. O auge, se calhar, são as novelas. E tiveste vários gajos a chegar lá. O Hugo Souza, o Rocha, o Pedro Alves. Mais alguns que se calhar estarei a esquecer, mas estes são meus amigos, portanto falo deles. Pá, esse Star System é completamente diferente do americano. E tu tens uma série de putos que, em bom português, estão-se a cagar para isso. E criaram o seu próprio Star System, pá, no YouTube e nas redes sociais. E chegou no ponto que eu ia O falar. Batáguas é um dos maiores nomes deste país neste momento, ponto final. E nunca precisou da televisão. Ok? Embora ele continue a querer ganhar um Globo de Ouro. O Teixeira da Mota e assim também. Por exemplo. Mas, lá está, eu acho que Hollywood continua a ser a cena por causa dos streamings e assim, mas agora a nossa cena aqui, YouTube, mesmo lá fora, eu acho que o Kevin Hart ele agora tem ido muito a streams da Twitch do Kai Cenat. Eu acho que para o Kevin Hart compensa muito mais ir ao Kai Cenat do que compensava tipo ir a um late night show. Eu acho que ele tinha mais visibilidade aí. Sim, mas porque Mas aí eu- ele consegue abranger também, se calhar, muitas mais Também pessoas. outros públicos diferentes de outra Mas geração. o Night Show tem um estatuto que tu em Portugal não tens nenhum problema. não. Talvez um bocadinho Sim, mas o o cabo Kevin- de casa do Herman, mas a função daquilo é diferente. É muito diferente. mais. Mas eu acho que o Kevin Hart também já chegou ao nível que estatuto já não. Não é essa a questão, é o estatuto do programa, percebes? Sim. Há sítios onde tu vais porque é fixe dizermos que passamos por ali, ou então gostas mesmo e é uma espécie de tributo que prestas ao ir lá. Eu só peguei nisto do Star System por causa do que ele por disse causa do do que eu Joel. estava a dizer, sim. O ir para um concurso de grande visibilidade, tenho a certeza que ele teve um reconhecimento que nunca tinha tido. Tens um exemplo ainda melhor, que é o do Seabra quando foi fazer os bonecos ao Got Talent. Got Talent sim, Portugal. ao Não Got é? Talent. Ele não precisava daquilo para nada, mas o hype que aquilo lhe deu, parafraseando o nosso Pedro, que usou a palavra hype logo no início. Não, é isso, percebes? Efetivamente usaste uma boa palavra. Mas percebes, é esse o objetivo de chegares a públicos, porque ainda existe, aí sim existe um gap muito grande entre a geração que só vê televisão e a que só consome internet, sociais, vamos chamar sim. assim. Não é?
Há miúdos, eu não sei, mas se eu te perguntar que programas de televisão é que tu vês, és capaz de me dizer futebol quando dá em direto, não? Não é nada, Só. não consumo. No Brasil quase também, ninguém- jovem não vê É televisão. em todo lado, em É todo só lado. a internet. Acho só... que as redes revolucionaram um Sim, sim. bocadinho. E hoje, como nós conversamos aquele dia com o Jorge, hoje nas redes você tem a televisão também. Então tem Yeah. Sim. o canal lá, tem o Instagram e posta lá uma situação que aconteceu ao vivo ali. E você tem tudo mais mastigado, informação mais resumida. E podes Sim. ver, como nós falamos com o Jorge, tipo, o episódio deu ontem e tu vais lá e consegues ver no RTP Play essas tangas Pois todas é, também. Pois é. Pá, e acaba por dar. Mas Mas esse lado aí não te afasta da televisão. Sim, a televisão não é a mesma. Sim. A questão é quem nem sequer vai ver as repetições ou... pá, enfim, Sim, tá, entraríamos em toda uma outra panóplia Mas de sim, temas. é verdade. que Quem viriam daí- consome- Isto era só para focar como é que é o Star System, percebes? Que não existe, basicamente. Ou Exatamente. existe numa dimensão que não é propriamente de estrela, não é? Yeah. Mas o equivalente a Hollywood, vamos lhe chamar assim, que continua a É- ser a meca do cinema, é para lá que toda a gente quer ir. E quando eu estou a falar disso, não é só o fazeres um filme. O Jim Jeffries, que é um dos meus comediantes favoritos de sempre, chegou a ter o seu programa na televisão americana também, ok? Independentemente daquilo dar num canal nacional ou de dar numa plataforma de streaming, não é? Tens esses gajos todos a aceitar fazer essas coisas. Depois tens alguns fenómenos engraçados, pegando no Seinfeld, que é um gajo que é importantíssimo para a história da comédia e uma pessoa execrável hoje em dia, à luz das atitudes que tem tido e daquilo que defende. E eu gostava que isso ficasse registado, porque eu divido a arte do artista, ok? A pessoa é uma coisa, aquilo que ela faz é outra. Não te vou dizer que é impossível que não influencia sempre um bocadinho, afeta sempre um bocadinho. Mas pronto, mas o Seinfeld fez uma coisa muito gira. Quando ele fez o Comedians in Cars Getting Coffee, era no YouTube. E a Netflix comprou aquilo. E explodiu completamente a série quando foi para a Netflix. Aliás, eu digo ainda hoje em dia, e estou-me a cingir só à comédia, que aquilo é provavelmente o melhor curso intensivo de como fazer comédia que vocês podem adquirir. É ver aqueles episódios todos com a quantidade enorme de convidados e aprendes de certeza muita coisa sobre comédia. E aquilo veio do YouTube para uma plataforma, mas porque o nome dele permitia isso, estás a perceber? Não vai acontecer com desconhecidos, obviamente. Claro. Não é? Pelo menos enquanto forem desconhecidos. E aqui em Portugal, ainda aí ao encontro disso, tínhamos muito aquela cena de o comediante querer ir ao Levanta-te e Ri, por exemplo. Sim. Era uma das cenas que muita gente tinha esse objetivo de chegar ao Levanta-te e Ri. Lá está, se calhar para ter essa visualização também, que acabava por trazer-lhe à carreira. Passei por ali. Estás a ver? Isso é um excelente exemplo e eu não sei se tu vais concluir da forma que eu acho que devias. Vais ou se concluir tu tens, por ou se mim. tens sequer vá, se há alguém que te tenha transmitido que isso é mais ou menos factual, o que eu vou dizer a seguir, mas em parte o Levanta-te e Ri deixou de existir porque muita gente da geração mais nova com muito impacto já não tinha interesse em ir ao Levanta-te e Ri. Ok. Isso é um fenómeno muito curioso. Acontece, por exemplo, um dos sítios com quem eu colaboro frequentemente e onde gosto muito de ir porque é um palco maravilhoso, é o Casino de Espinho. Os casinos do Grupo Sol Verde, em geral, fazem comédia e isso é fixe, mas o Casino de Espinho, em particular, tem ali uma mística qualquer. Pá, não sei se é por estares a atuar no mesmo palco onde já atuou o Julio Iglesias, esse predador sexual maravilhoso, não é? ou o Tony Bennett, ou outros gajos, não é? O James Brown, se não estou enganado, não é? Atuares num palco desses tem peso. ok? Verdade? Mas a geração mais nova vê os casinos de uma forma diferente da nossa. E eu não sei como é que é nos Estados Unidos, se os comediantes mais novos ou os músicos mais novos aceitam fazer residências de anos como o Rod Stewart fez em Las Vegas e o Sinatra e uma série de gajos, mas se calhar já não veem isso com bons olhos, porque já veem o jogo de uma forma diferente, como uma coisa perniciosa, associarem o nome deles a um casino, acham que não é bom para a carreira. Isto pode parecer contraproducente quando muitos deles fomentam casinos online, não é? Mas apesar de tudo é um bocadinho diferente. Pá, não sei, o mundo mudou e estas coisas são giras. E o Levanta-te e Ri pagou um bocadinho essa fatura de não ter sangue novo. E algum do sangue novo que teve não eram comediantes, lamento. E estragaram o programa também, algumas vezes. Pá, é tudo muito dúbio. Estamos a viver tempos um bocado estranhos e em que é difícil definir as coisas como no meu tempo. Eu tento ter uma certa abertura de espírito para ver o que é que aí vem e entender e ver se consigo adaptar-me ou não. Eu ia dizer adaptar, mas um gajo nem sempre consegue adaptar-se, não é?
Pá, eu não consigo estar a ver uma série com o telemóvel ao lado, lamento. Não dá. É Tem que isso. ser na Eu faço televisão. uma coisa alguma que vocês não fazem. Se eu tiver com o telemóvel ao lado, eu paro a série enquanto vou ao telemóvel ver o que quer que seja. Percebes? E eu não quero que me deem séries em que repetem o plot várias vezes, que é para o caso de eu ter perdido, que é o que está a acontecer. Há discussões sobre isso hoje em dia. A Não é? Netflix agora, eles soltaram uma nota falando que as séries novas e filmes novos, eles têm repetido muito, nas gravações, no roteiro, eles têm repetido muito informações importantes e falas específicas, justamente porque as pessoas que assistem, a grande maioria tem mania de pegar o telemóvel, responder um tweet, responder uma mensagem, e para não perder a informação, eles estão, tipo, dobrando a informação do filme ou da série justamente para essas pessoas. É a tal expressão que eu aprendi com este gajo uma vez numa viagem, que eu vou com ele muitas vezes, do chamado second screen, não é? Que eu nunca tinha ouvido split essa... screen ou second screen? Second screen, que é a cena de estás com dois ecrãs ao mesmo tempo, não é? Yeah. Pá, eu detesto isso, por exemplo, se me derem informação mastigada, se num filme ou numa série me fizerem a papinha toda, eu desisto de ver aquilo, digo, opá, vai-te lixar, não é isso que eu quero pensar. Também quero às vezes relaxar e entreter-me, mas aí se calhar prefiro enrolar uma ervinha e pôr-me a ouvir música, antiga também. Pronto. A erva. Pô. A erva não, amor. Eu sei. Pronto, tirando aqui agora um bocadinho o temazinho do... Desculpem se Falamos eu agora. fui demasiado. Não, dá à não. vontade. Nós aqui não cortamos asas a ninguém, é mesmo Pronto, para falar. ainda bem. Se alguém Pronto. quiser mandar umas caralhadas, eu fui o primeiro a ser contra as neiras aqui dentro, estava sempre a lixar a cabeça, mas se lixe isso. Não, uma das vantagens. Grande cena, fomos descobertos. O David adora gomas. Nenhum David, de olha, nós Pode ir à comeu vontade go- que tem mais lá. Espera aí. Eu gosto Peraí. mais dos palitos de chocolate. Para lá, é que agora roubaram umas gomas a mim. Espera aí, comer doce. não comas. Pede a um. Pedro, fala lá que tu ias Pronto, tirar não, aqui outra vez. O podcast acaba de Eu cair. tô esperando o Pedro falar. Ele Vocês, Pronto. sabes porque caiu? O pessoal daquele lado não ativou o sininho, não deu Ai, like, não não compartilhou, subscreveu. não Verdade. subscreveu, não comentou. Ou foi um Portanto, gajo que está na ativou com hora. muita violência, também pode ter sido isso. E agora Não, está mas na eu- hora de efetivamente ouvirmos o caríssimo Pedro. Pronto, ia tocar um tema que vocês que estavas a falar de teres ido aos palcos do Casino de Espinho e falar na era de 99. Tocando nesses pontos, como é que achas, olhando para trás, o que é que achas da tua primeira prestação em cima de um palco? Ou, por exemplo, o que é que fazias diferente se fosse hoje? Nada. Porque eu era aquela pessoa naquele momento, aquilo tinha que acontecer daquela maneira. E eu também não sou propriamente a pessoa ideal para te dar uma resposta que se calhar tu e o público mais gostariam. Mas sou a pessoa ideal para te dar uma resposta diferente de qualquer outra pessoa. Porque eu tive a sorte da primeira vez ter sido na minha própria casa. Eu era o dono do bar. Isso é uma vantagem imensa, percebes? Eu Expulso não tinha... eras. Exato. E não tinha medo que corresse nada mal, porque era eu que estava ali a criar qualquer coisa. Mas- A primeira noite do humor, desculpa, diz. Não. É muito curioso, porque, como vos disse há bocado, a ideia vinha das noites de poesia, e a primeira coisa que eu fiz na primeira noite do humor foi um texto de um livro do Woody Allen, que não resultou, porque não era aquilo que as pessoas queriam. E eu olhei para o João Paulo, ele olhou para mim, vamos contar anedotas, vamos. E a partir daí a coisa fluiu, percebes? Portanto, nós estávamos em casa. É completamente diferente de hoje em dia, onde estes putos chegaram a um palco qualquer, embora eles tenham outra vantagem, que é o público já sabe o que é que aquilo é. Eu tive situações a atuar no país interior, no país real, que vocês não imaginam, como é lógico, não é? Com públicos que não sabiam o que é que aquilo era, não é? Com públicos Ainda que... hoje isso acontece. Ainda acontece. Ainda hoje mas- isso acontece. Mas já não é igual, já existe uma relevância muito grande do humor, porque houve gajos a partir pedra, muita, É a que todos os níveis, literalmente não é? vocês tiveram que ser os pioneiros a abrir o caminho, Sim, que opá, as pessoas nós- iam-vos ver sem Vamos- saber o que iam vamos ser ver. realistas. Se ao há coisa início. que algumas pessoas não gostam em qualquer terra é quem é este engraçadinho, que acha que tem mais piada do que eu. Percebes? E isso aí ainda hoje em dia acontece. O humor ainda não é considerado uma coisa séria. E eu acho que o humor é a coisa mais séria que existe. Olha, E agora, tocando nisso, nestas eleições, opa, eu sei que muita gente fala e não sabe, mas Manuel João Vieira, ninguém percebe que o que ele está a fazer é somente humor. É arte E, pura. e é incrível. E o pessoal Era é incrível. muito bom É que muito toda bom a gente conteúdo. conseguisse entender o alcance daquilo que Só ele que o fez. pessoal pensa mesmo que ele é político. Não consegue entender que aquilo que ele está a Admito apresentar. que O que custa-me a algumas entender é pessoas- que tu estás a dizer que há pessoas que não entendem.
Tipo, Olha aqui, há. Ah. Infelizmente há. Não, Há para os dois lados. Ah. Há Tem- quem o tem leve gente que acha que demasiado é a sério. Há pessoal que o leva demasiado E a entenda sério. que aquilo até é contraproducente, porque vai contra a seriedade de uma eleição Exatamente. presidencial, e há os outros que acham que fogo, este maluco quer ser presidente. Aquilo é incrível. Ó, eu tive o Tiririca. Exatamente, Olha, os a gajos do Tiririca. Brasil, que é completamente diferente, não é? Vais falar, Mateus? Não, toda hora que eu vou falar, o Pedro tira o microfone de mim. Tira-te o teu micro. Tira o microfone. Tira-te o Não, microfone pega, de ti, mano, queres que ele pega. te meta O microfone tá no meio. Aí ele Mas foi- esse ele não fala, ganhou, aí esse eu ganhou. falo, o Pedro O vai Tiririca? falar. Não, o Pedro pega. Ganhou. fica O Tiririca quieto. foi Não, deixa lá. aqui no Como é que meio. chama-se? Não é O quê? senador? O que é que o Tiririca foi? É deputado. Deputado. Não, mas ganhou. tem outro nome que vocês dão. Acho que foi Também. deputado federal, mano. Estado federal, sim. É mais um que tá ali pra ganhar dinheiro e fazer porra nenhuma. Mano, como é que era Porra. a propaganda dele? Porra. Porra. A propaganda dele era assim: pior do que tá, não pode ficar. E então? E se eu ganhar? E eu lembro Desiste. até hoje, mano. Quando eu tinha pra uns. Acho que eu tinha uns 11, 12 anos na época. Eu tava andando com a minha mãe no centro da cidade com a minha avó. E eu vi um gajo fazendo propaganda dele na rua com a roupa dele, assim, segurando o banner dele. Uma vez vi um show dele. Não havia um Cara, candidato a gente- que dizia se os outros roubam eu também quero a minha parte, era uma coisa assim desse género. Havia um gajo qualquer no... Também havia. A gente teve ex-ator de filmes adultos, mano. Sim, É o. Quem? Alexandre Frota? o Alexandre Frota, mano. sim. Pelos evangélicos. Aquela não foi? frase famosa dele. O negócio é. E não vou finalizar, mas todo mundo sabe, todo mundo sabe. Pronto, vamos para a parte agora do David, se calhar. Qual era a pergunta que eu já não me lembro? Não, Como é que Ainda não seria... foi feita. pá. a cena, não, mas Pois. pode ser a mesma que ele fez. Não era a que eu ia fazer, mas pode ser. A Como é que cena foi a do tua primeira da vez? primeira atuação. Em Ah, palco, o que é que eu David. mudava, né? Em palco, David. Sim, o que é que Que mudavas? mudavas, O que é ou que Não que ter é que entrado. Não, estou a brincar. E, pá, foi aquilo que o Xará teve a dizer. Tipo, pode ter sido mal, mas é importante. Porque a primeira correu mal, porque eu também estava no registro de. Eu gostava muito do humor negro, porque via muito o Léo Lins e gostava. Na altura gostava O muito. melhor de todos. Adorava o Léo Lins, tipo, era o que eu mais gostava naquela altura. E quando eu faço a segunda, tipo, eu faço aquilo a primeira vez e depois é que eu aprendi, tipo, o Léo Lins é o que é, mas também, tipo, é preciso muito. Muito processo pra É chegar onde ele muito chegou. processo para Por chegar acaso tipo, ao levou mínimo. muito processo mesmo, por acaso. Sim, sim, é. Essa agora Você sabe foi- que cada Rá que ele tem tatuado aqui é um processo que ele tomou, né? Isso eu sabia Já também. não é. sei, já tem 20 e tantos já por aí. Coitado. Mas não é, nem é isso, tipo, nem é a cena da questão judicial, nem nada. É tipo, é preciso ter uma personagem tipo, muito bem feita para ser para fazer o humor negro. Eu era tipo, quando comecei como um puto de 16 anos, tipo, não, a malta não me levava a sério eu estar a dizer aquelas coisas. Então, tipo, pá, ajustei aquilo mais à minha realidade, àquilo que eu sabia na altura e o que sei também agora. E é por isso que desde a segunda até agora está a resultar minimamente. Então, é assim que continua. Muito bem. A ti é diferente um bocadinho que era o que estávamos a falar agora. Acaba por ser um bocado gigante diferente. Porque se tu vais a um show, né, de stand-up, o pessoal já sabe o registro que vai ouvir. Exatamente. Na altura deles, imagina, o Rui, o João Paulo, Pedro Alves, esse pessoal todo, o Rocha também, né? Nos inícios o pessoal Olhava vai para eles. e é do tipo, É. o que é que vem dali? Vocês Não. não. Hoje em dia, plataformas TikTok, Instagram, etc., consegue-vos dar um alcance maior em que vocês, no mínimo, já sabem que o público vai reagir de certa forma. Pode correr mal, Sim, sim. pode, Oh, yeah, mas muitas vezes corre. Tipo, nem estamos a falar do tempo inteiro, mas ali a primeira vez que vamos fazer uma cena nova é certinho que as primeiras 3 vezes vão ao lado. Tipo, vai ser para ler ali um texto que estás a começar. Pá, se aquilo bater logo ao início, melhor ainda, mas a maior parte das vezes é sempre ao lado. Sempre ao lado. Então é só isso que a malta. E agora a malta que percebe também. Tipo, há sítios que nós vamos experimentar texto que a malta percebe que nós não estamos a saber o que estamos a fazer porque aquilo é novo. Então isso é totalmente diferente. Imagino, eles que começaram numa geração que tinham que criar texto para ir fazer, a chegar lá com coisas novas que nunca as tinham dito, a experimentar aquilo, lá está, pela primeira vez, e a malta a ter que comer aquilo, achar tipo, quem é este gajo? é verdade. Boa. Mas também, não sei se é assim que funciona. Por exemplo, você falou que às vezes tem texto que você tem que levar até 3 vezes para aquilo. Tu usa a piada
e beleza. Aí você tenta aperfeiçoar a mesma piada. Sim. E depois a mesma piada. Tipo, o mesmo conceito, mas executando ela de forma diferente pra chegar nessa... Por exemplo, na Sim, piada sim. pronta na qual colou, todo mundo gostou e Mas tal. eu gosto de dizer a mesma expressão de usar 3 vezes a mesma, porque eu falo, já se notou que eu engajo muito. E às vezes com o nervosismo eu posso estar a dizer 3 vezes a mesma coisa, tipo, em 3 atuações diferentes, que eu vou estar a dizer mal as 3 vezes porque ainda não sei aquele de cor. É por isso que eu estou a dizer, tipo, às vezes vou fazendo 3 vezes que é para, desta forma dá, ok, então vou dizer de outra forma, mas a mesma coisa. Entendi. Top. Não é reformular a piada, sim. é manter. E olha, o Pedro hoje está sempre a pegar no microfone. Porque isso Bora! não- se me permites, a cena de reformular a piada, tu podes fazer isso sempre ao longo da carreira toda, desde que queiras fazer as mesmas piadas. A vantagem do humor é essa, ele é sempre renovável. Aliás, tens anedotas que surgem ciclicamente na política, por exemplo, que eram há 30 anos aplicadas a uns gajos, agora são aplicadas a outros. A piada é a mesma. É isso que eu ia falar. Não é? Portanto, há reciclagem também. E no nosso texto pessoal, e aí a minha geração é um bocado diferente, eu, sobretudo, sou um bocado diferente. O Hugo Sousa já não é assim, por exemplo. Estou a falar de 2 gajos que começaram mais ou menos na mesma altura. E eu faço os meus textos render. Também tem a ver com o não chegar a um público tão vasto, porque eu não sou mediático, ok? E portanto, eu para chegar, vamos supor, a 10 mil pessoas, imaginando que é isso que o Hugo faz numa digressão, se calhar mais, se calhar 20 mil, eu para chegar a isso preciso de muito mais meses, em muito mais espaços pequenos e portanto permite-me ser mais preguiçoso, entre aspas. Por outro lado, isso faz com que a mesma piada no início seja de uma maneira e no fim possa ser completamente diferente. E se eu quiser usá-la daqui a 3 ou 4 anos, se calhar vai estar diferente novamente, mas a gênese é aquela. E isso é fixe. É a nossa matéria-prima, não é? É o que tu tens na música com gajos que fazem versões passado 20 anos de uma canção que é deles na mesma. Isso é tão legítimo como o resto. São só questões de opções. Pá, e de resto que tenham a opinião que quiserem quem estiver em casa. E você aperfeiçoa ela de acordo com o tempo, né? Às vezes, há 10 E anos com as atrás, circunstâncias. tinha um tema específico. Aí Sim. hoje você usa a mesma piada, só que com um tema atual e pronto. Ou mesmo que seja com o mesmo tema com uma roupagem diferente, estás a perceber? Sim. Ou até fazer uma coisa muito gira que eu já fiz em algumas piadas, que é reverter completamente o âmbito da piada. Eu dou-te um exemplo concreto do que eu quero dizer. Isto é no campo imaginário. Sim. Uma piada que o ângulo que me fazia rir há 20 anos era mais machista, e eu consigo fazer a mesma piada hoje em dia em que o ângulo seja feminista e a piada é basicamente a mesma, mas está revertida, está virada ao contrário, digamos assim. Atualizada. Está atualizada. Ok, sim, mas não é por ir atrás das modas, Sim, ok? sim. É porque por dentro tu mudas e as coisas fazem sentido de outra maneira. O que tu nunca deves, na minha opinião, é forçar-te a fazer uma piada que não te sentes confortável com ela só porque as pessoas neste momento acham que, ou tu achas que as pessoas preferem ouvir aquilo daquela maneira. Você deixa de ser Deves você. dizer, exatamente. Deves dizer sempre da maneira que te faz rir a ti mais. Com Opa, certeza. e se conseguires que os outros se riam, ótimo. Pá, eu adoro um gajo, desculpem-me o paralelismo com a música, mas eu continuo a achar que a stand-up comedy é rock and roll, ponto final. É a coisa mais parecida que há com rock. Mas eu também sou o gajo que acha que algum hip-hop é rock. Conhece Mamonas Percebe? Assassinas? Adoro Mamonas Assassinas. A primeira música portuguesa que eu vi foi do Mamonas, velho. Eles cantaram em português. O Roda, Roda, Vira, pois, é natural. O Manuel de Suruba me excita. Essa é boa. Sabes que eu na altura fui ao Brasil e apanhei uma miúda, pouco tempo depois do acidente que as vitimou, apanhei uma miúda da Rede Manchete a fazer entrevistas que na altura me apanhou na rua e perguntou-me o que é que você achou das Mamonas Assassinas? Eu achei um braço. Eles falam assim, né? É um braço. Olha, me lembrou que na altura da escola, a molecada descobriu um site que tinha fotos... Olha, isso tinha, sei lá... Não foi logo, porque eu nasci 1 ano depois do acidente. O acidente foi em 2004, se não me engano. Não. Foi 94. 94. Eu nasci em 95. Mas na época da 2004 foi o escola... Kurt Cobain, não foi? Na época da escola, um colega descobriu um site que mostrava esses negócios de acidentes e fotos explícitas. E ele achou dos Mamonas, eu vi isso, acho que eu tinha 10 anos. Nossa, foi... Eu lembro como se fosse hoje. 94, não foi? Mas uma curiosidade dos 2004 Mamonas... Eu já ia dizer que foi a Grécia. Uma curiosidade... Que nos fodeu. Desculpa, casa, desculpa. foi Não, tragédia. uma curiosidade dos Mamonas, a minha família, a gente faz muito encontro de família, aniversário na casa da minha avó, e até nos karaokês que eu ia, eu sempre fiz cover dos Mamonas. Eu sempre, não, pra mim a minha banda da vida é Mamonas Assassinas.
Eles E- eram geniais porque Falava assim. a música era boa, Sim, era sim, bem sim. feita, não é? Eles têm uma música de heavy metal no álbum dedicada a ir buscar biscoitos à cozinha. Não é? I went to the kitchen, there were no É a única more música em cookies. inglês que eles têm. É maravilhoso aquilo. É Não, mas maravilhoso. Mamonas é muito bom. Pronto, eu ia zoar aqui, mas eu fiquei com vergonha, mano. Deixa quieto. Mas tu ias Ias dizer, zoar encontraste o quê? um site que tinha fotografias, era do... Depois, Explícitas do... esses sites meio deep web da vida e encontrou Sim. foto deles lá. Quando você falou do braço, puta, eu lembrei, eu vi um braço, tá ligado? De alguém lá, foda-se. Fui eu que encontrei. Vês? Mano, eu adoro este tipo de humor. Desculpem, mas, Ah, mas eu também, adoro é isto. o melhor. É a melhor cena do mundo. E perdi-me com isto. De onde é que estávamos? Estávamos aqui sentados, eu sei. Não, tu ias falar. Não, eu ia falar de um Ah. tema, pronto, como vocês disseram e muito bem, há piadas e roteiros que não resultam. Quando não resulta, o que é que vocês pensam ou como é que vocês acham que devem, ou seja, qual é que é o próximo passo a fazer, por exemplo, num espetáculo? Se aquele não resultar, como ele disse muito bem, pode fazer uma, duas, três vezes. Se há a quarta, o que é que vai ser diferente, por exemplo? Dá tu a tua opinião primeiro. Vai ser totalmente diferente. Tenta arranjar um trabalhinho, que já estava na altura. Não, Não, Olha, se quiseres eu vou contratar em março. Só se falar inglês. eu estou no speak. Então não se fica. Então, Não, pá, tipo, quando eu vejo que não está mesmo a resultar, ou se eu ainda me identificar com aquilo que eu estou a dizer, tipo, se eu realmente eu quero defender aquilo que eu disse, tipo, se eu acho que aquilo realmente tem piada, pronto, aí é só olhar para aquela estrutura, tipo, o que é que olhar para ver gravações minhas das 3, 4 vezes que testei, engasguei-me, das 3, 4 vezes que eu testei, e tento olhar para aquilo e dizer, tipo, eu deixo-me ver na visão do público, não da visão de eu é que gosto do que estou a fazer e vocês é que têm que levar com isto, porque foi isto que eu pensei que é muito bom. E deixa-me olhar numa visão de espectador o que é que está aqui a faltar. E beijo e reescrevo e tento adaptar aquilo melhor. Ou se não, não boto fora, guardo aquele texto, porque há depois, é, como o Rui disse, há que reciclar o texto. Há um tema qualquer, até pode não ter nada a ver com aquilo, que eu bolso. Ih, lembrei-me daqui. Tipo, deixa-me pegar neste, uma piada daqui. Meto no outro texto e está a resultar muito mais do que há uns tempos atrás no outro. Uma visão. Eu Pronto. concordo plenamente com o que ele está a dizer, porque a cena da stand-up, nós estamos obviamente a falar de comédia em geral, mas a stand-up é uma coisa um bocadinho à parte no mundo da Específica. comédia, ok? Porque lá está, é mais visceral, é aquela em que tu te pões mais a ti próprio, quem tu és, não é? A persona és tu, ou pelo menos uma parte de ti. Não quer dizer que tu em palco digas só aquilo em que acreditas. Às vezes dizes o contrário daquilo em que acreditas. Quando testas, o que ele disse agora é exatamente o que eu acredito em relação à durabilidade de uma piada. Nunca deitas piadas fora, ok? Se elas não tiverem a entrar ou a resultar, guardas, porque pode um dia fazer sentido. Eu tenho exemplos concretos com textos que há 5, 6 anos ou mais eu queria fazer aquilo, adorava aquele texto, porque muitas vezes é isso que acontece, é tu gostares daquela piada e quereres que ela resulte e ela não resulta por algum motivo. Pá, falta ali um clique qualquer, falta um gatilho que tu vais encontrar mais tarde. Esse texto, por exemplo, foi o facto de ter havido uma pandemia que me permitiu encontrar o ângulo certo e hoje em dia resulta perfeitamente. O texto que eu faço sobre o meu sogro e sobre a Covid, que era uma coisa que eu já fazia antes, mas não havia esse ângulo, não havia uma contextualização e, portanto, não resultava. E hoje em dia é um texto que bate quase sempre. Ele já me viu fazê-lo algumas vezes. Isto é um exemplo concreto. Mas num texto é mais fácil isso acontecer. Porque depois tens aquela piada, quando estás a falar de uma piada tipo uma punchline, há algumas que só nós é que gostamos delas, não vale a pena, percebes? E o público nunca vai, ou dificilmente vai, rir-se se tu fizeste aquilo 20 vezes e não bateu nunca. Pá, e aí guardas, porque se calhar um dia num grupo de amigos vai resultar bater. e tens ali o teu público. Pá, eu acho que, de uma maneira geral, quando fazes stand-up, e eu não estou a dizer isto aqui armado em douto ou sapiente ou coisa do género, mas é um mecanismo que eu acho que faz sentido. Já discuti isto algumas vezes com alguns amigos, nomeadamente com o Fábio Lins, que é um comediante brasileiro de quem sou muito amigo, com quem me dou muito bem, e que é um gajo que tem uma visão bastante diferente da minha, ali um bocado mais woke, qualquer coisa desse género. Mas eu gosto dele, apesar disso. E é uma coisa que eu acho que é relevante e que tem a ver com o processo que ele está a passar. Quando tu começas a fazer stand-up, tu dizes tudo o que te venha à cabeça, porque achas que tudo o que te venha à cabeça é bom.
porque tu de repente estás a fazer uma coisa que é maravilhosa, que tenha um retorno imediato, não é? Porque o público reage na hora, então tu és o maior do mundo e dizes tudo o que te vem à cabeça. E conforme começas a ver que não é como parecia, não é? Porque o primeiro impacto, ao contrário do que as pessoas pensam, a maior parte dos gajos que têm uma carreira na stand-up, a primeira vez que estiveram em palco, correu-lhes bem. Ou pelo menos não correu tão mal como eles chegaram a recear. Ok? E foi isso, é a primeira ou a segunda, vá, mas nas primeiras vezes houve ali uma noite que eles sentiram-se lá em cima, no Olimpo das artes, ok? E então tu chegas a um ponto em que vês que esse primeiro impacto não se está a manter e tens tendência para começar a dizer o que achas que o público quer ouvir. Essa é a segunda fase. O que é que muda aqui? E na terceira, que eu vou dizer a seguir também, é o hiato temporal entre uma e outra. Há gajos que passam por este processo em muito poucos anos, ok? E há gajos que demoram décadas a passar pelo processo todo. Seja como for, eu acho que há estes 3 passos. E o terceiro qual é? É quando tu cagas para tudo aquilo que estavas a dizer antes e pensas, o que é que eu quero dizer? E quando tu começas a dizer o que tu queres dizer, é quando tu ganhas efetivamente uma carreira e uma imagem de marca. É quando dizes o que tu queres dizer, porque precisas. Quando eu digo queres, é porque é o que tu precisas de pôr cá fora. É uma espécie de uma purga interior. Estás a entender? E quando tu consegues fazer isso, pá, és um comedian aí. Mano. Só aí é que és um comedian, na minha opinião. Vamos Porque falar aí do que falámos você, ontem. é não. porque aí você tem o prazer de estar fazendo aquilo literalmente que você gosta, que você quer. E és tu. Isto tem tudo a ver com Exatamente. aquilo que Eu há bocado ia estávamos fazer o tal Exatamente. paralelismo quando eu interrompi-me a mim próprio, bem parecido. Depois as conversas são assim. É mesmo, Desculpem mas estar a não, falar não. aqui À um vontade. bocadinho, mas quando eu disse do rock and roll, porque há um gajo que eu adoro, que é o Rick Rubin, que é um dos maiores produtores de música do mundo. Vocês sabem quem é, porque já viram a cara dele de certeza. É um gajo que anda sempre descalço com umas barbas brancas enormes e um cabelo branco enorme. Foi um gajo que produziu Red Hot Chili Peppers e Pearl Jam e uma série de outras bandas e já fez produções de álbuns de hip-hop também. É um dos maiores da música. E o gajo, um dia numa entrevista, estavam-lhe a perguntar se ele não achava que a música devia ser feita para agradar ao público. Ele disse, nunca na vida, nenhuma arte é feita para agradar ao público. A arte é sempre produzida para nós fazermos algo do qual gostamos. Agradar alguém é consequência. Se por acaso o público gostar, ótimo. E essa arte torna-se vendável. De outra forma, tu não estás a fazer arte, estás a fazer entretenimento, que é uma coisa completamente diferente. E eu não negligencio, porque eu gosto de ganhar dinheiro. Ok? Mas boa Eu visão. faço algumas cedências também. E acho que devemos fazer, porque estamos integrados num mundo que não é estanque. Aí é. Ok? Pá, mas põe lá alguma coisa tua, estás a entender? E é isso que faz com que tu ainda hoje em dia ouças músicas com 50 anos, ou mais, ou menos, mas que tu dizes, esta merda vai ser eterna. Percebes? Eu dou-te um exemplo muito giro, desculpem-me lá mais uma vez. Não, imagina. Fica à vontade. Eu não sou um fã, ou não era durante muitos anos, não era fã de dance music. Mas quando eu vi a primeira vez o Get Lucky dos Daft Punk, eu comecei-me a mexer todo e não sabia explicar porquê. E aquela música foi aquilo que se chama um instant hit. O gajo, quando ouviu aquilo a primeira vez, tínhamos todos a certeza que daqui a 30 anos ou 40 vai estar a dançar aquela merda ainda, ok? E mais tarde descobri uma coisa muito curiosa. Isto é um pipi, como eu gosto de lhe chamar. Aprendi essa expressão com o Carlos Moura, grande comediante deste país, que é um pedaço de informação perfeitamente inútil. É giro só para tu desbloqueares. É fixe para desbloqueares uma conversa ou pá, para manteres uma coisa ali mais ou menos em banho-maria, não é? O gajo que foi contratado para fazer a linha de baixo no Get Lucky dos Daft Punk era um músico de estúdio, ok? Baixista super consagrado, mas músico de estúdio, que fez a linha de baixo da música toda num take só. E se vocês ouvirem a música, e sei que vocês vão ouvir a música por causa do que eu estou a dizer, e as pessoas lá em casa também, em cada volta dos 4 tempos, chamemos assim, estão a ver? Sim. Que ele nunca repete a linha de baixo em nenhuma. As voltas são todas diferentes do princípio até ao fim da música. Tanto faz só pão, Caramba. pão, 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 como depois pam, 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 E como nunca depois, prestei atenção a pam. isso. Interessa, não sou Nunca músico. prestei atenção É a igual isso. o vocês Freebird. ouvirem- Chegar a casa e vou ter que E fazer eu eu, vou sair e eu daqui e vou ouvir interrompo, isso. sabendo da importância que as partes dos graves e dos baixos têm no sucesso de uma música, não é? Ainda hoje em dia os Led Zeppelin são em parte o que são porque tinham o melhor baterista de todos os tempos, que morreu engasgado no seu próprio vómito, mas pronto. John Bonham. Pá, vocês vão ouvir aquela merda e dizem, se calhar é isto.
é esta a essência que faz com que isto seja diferente das outras músicas todas. Está aqui qualquer coisa, percebem? E aquele gajo pôs ali tudo e era um músico de estúdio. Percebes? Para ele, se calhar, até foi fácil. Mas porquê é que foi fácil? Porque foi ele. Foi ele próprio, fechou os olhos e pá, isto é assim. E fez aquela cena. E vai no flow, pá, e é essa merda que em qualquer arte tens que conseguir. E vamos ser realistas, não é só nas artes, pois não? No futebol, quando resulta, não é quando está tudo entrosado. Quando vês o Paris Saint-Germain do ano passado a jogar de olhos fechados, não dizes foda-se, isto é arte. Não, É ou não é? era uma coisa que me acontecia quando jogava, eu jogava muito quando estava tipo, Muito tempo. pá, estou-me a cagar. Yeah. Tipo, se eu quero me divertir. Quando Tipo, entras no quando tu ritmo, entras na cena, 100%. tipo, caralho, tenho que ganhar. Tem que correr bem. Acabou. Nunca corre. Acabou. Vocês viram a desfruta, série do vais Senna para uma na festa. Netflix? Do Não Ayrton vi, Senna. não Viste? vi, não vi. Pá, vou fazer um spoiler para algumas pessoas. Pode mandar bala. Morreu, ele não morreu me no digas. final, né? Não. Essa parte, por acaso, grande spoiler. Morreu no final. Eu não vi o último episódio. Ele Mas pensou se a calhar já mesma sabe o coisa. que é. Prestou-se. Não. A cena é, se não me engano, no Grande Prémio do Mónaco, que pronto, há ali uma nuance que é histórica. O gajo depois foi desclassificado. Pararam a corrida e ele acabou por não a ganhar, uma coisa assim do género. Mas há um momento em que ele entra numa espécie de um vórtice dentro da cabeça dele e ali não havia mais nada. Havia um homem, o carro e a pista e eram todos um só. Estás a perceber o que eu quero dizer? É Sim. esse tipo de momento que tu atinges em certas situações, pá, que é plenitude. E eu não estou a dizer que estás sempre assim em cima do palco. Deus me livre, é impossível. Não é? Mas é um exemplo, vá, paradigmático daquilo que eu estou a dizer. Levado ao extremo, mas daquilo que eu estou a dizer. É quando tu és tu, ponto. Percebes? Sim. E isso é... Eu... É top. E pegando isso. Ai, ias perguntar Não, uma você coisa. falar É que que eu repetiu o que ele disse. Eu jogo bola, o Pedro é prova. Eu jogo Jogas basquete, bola. rindo, brincando, fazendo piada e assim, não tô ali treinando 10, 20 minutos antes de começar ali, não, o chute tá... Não, eu entro tranquilo, faço minhas coisas, minhas loucuras e jogo bem. E jogo bem, tranquilo. Agora, se eu tiver nervoso ou se eu tiver muito concentrado, não, eu tenho que... Aí esquece. Aí eu não consigo. Eu só consigo quando eu tô comigo tranquilo. Eu E jogo já bola cumpriste rindo. o maior sonho da tua vida. Tiveste a metros do Jordan. Michael Jordan. E foi o meu vídeo que viralizou. O que eu filmei E o teu ele. vídeo ficou O viral. que eu filmei na ele net. que viralizou. Aí me cortaram do vídeo e só botaram ele, mas tá bem. Porque Vida que segue. a cena da concentração e do tu seres demasiado eficaz a trabalhar também resulta, mas é noutras circunstâncias e para desenvolveres um trabalho isso também é importante, ok? Eu acho que isso só resulta na preparação. Pois, Na execução é mesmo, está não, tranquilo. não, quando eu digo na execução, estou a falar em termos mais científicos, percebes? Ah, sim. Mas Mas estamos a falar, tipo, quando tu executas essa ideia, antes, quando tiveste a ideia, não podes estar nesse estado, tens que estar na É tal. isso. Percebes? Por isso é que na Eu- ciência também se faz os think tanks, não é? Que a malta toda dispara ideias. Que é Na para ciência e ver nas artes, quando tens uma aqueles ideia para um projeto, brainstorming. não é? e- eu estou-me a focar nisso no nosso trabalho. Por exemplo, quando nós estamos a criar, a escrever alguma coisa, sim, aí podes estar focado, concentrado. Agora, em palco, Tem que estar relaxado, não. Tens de estar, Sim, mas sim, lá sim, está, sim, tu sim. É isso. preparaste. E ainda mais nessa área, eu acho que o foco é mais na e a preparação. concentração é na preparação. Pá, este é o momento em que eu vou perder, não sei, 80% dos ouvintes lá em casa, mas 1 milhão de vezes um Maradona a qualquer Ronaldo, percebes? 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes Ou uma um mão do Ronaldinho, Maradona. Ou um Ronaldinho, Ou- percebes? o Ronaldinho. É magia, é aquela cena. O Ronaldinho tem que ser 2.000. Tu não, por muito que te esforces, não consegues. É Ou impossível. tens ou não tens, percebes? E isto sem menosprezar as alegrias todas que o Ronaldo já me deu Sim, mas. e as É outras com- coisas em que também não E acho que todos seja os assim tão boa episódios, pessoa, o mas- nome dele vem cá. Sempre, Todos, não somos sempre. nós, todos convidados. Mas isso é a prova da grandiosidade dele, não é? Exatamente. Grandiosidade em termos de dimensão. Dimensão, que é o maior atleta do mundo. Não é? Pois. Ia fazer uma pergunta É polémica. discutível, Manda mas bala. pronto. Depois disso tudo que vocês já falaram, vocês acham que o humor deve ter limites ou não? Isso que é muito Ah, polémico, não- ok? Isso é sério? polémico. Queres fazer Esta essas responde perguntas? rápido, não. essa- Não. Sem medo de cancelamento. Não, é mesmo não. isso, é porque isso, é isso. acho que há demasiado. Tu falaste do pipi, né? Sim. De lá. Eu acho que há muito mimimi no humor. Mas Posso-te há. Desculpa, posso-te mas é. responder, posso responder eu primeiro? Tu já deste a Força. tua resposta. Ele já respondeu. Seria uma resposta que eu daria facilmente também, mas eu prefiro responder-te com uma pergunta. Eras capaz de perguntar quais são os limites se tivesse aqui um músico, um escritor, Claro que um não. pintor? E eu sou O contra. limite é o céu. Eu, é isso. Ainda por cima, fã de humor negro, impossível. É uma achar. arte como Mas eu qualquer acho outra. que é muito mimimi. E há bocado estávamos a falar do Léo Lins e não sei o Não quê. é. Pá,
pessoal ser cancelado hoje em dia por piadas, pá, porque é a arte da pessoa, né? Porque não vamos ver o Ronaldo a ser cancelado por bater um penalti se quiser bater de costas. Uma vilã de uma novela Ou não é seja, cancelada Tá a também, fazer- né? É isso. Ou seja, na novela vai fazer Teve de uma no boazinha Brasil a que seguir foi. e não vai... Eu Teve fiz uma esta, que foi. eu fiz esta Sim, pergunta mas- e, no entanto, sei que há cancelamentos de livros. Hoje em dia queimam-se livros e retiram-se livros nos Estados Unidos, por exemplo, não é? Portanto, essa cultura existe e já foi feito no passado. Que é o país que mais cancela pessoas instantaneamente. Claro, claro. Os Estados Unidos. Mas Estados a questão, Unidos. Que o Brasil mas a questão também é, mas a cancela questão é, muita gente fácil. tu a priori não pões em causa ou não defines limites para nenhuma arte. Pá, a cena da comédia é que infelizmente no mundo existe um conceito, e em Portugal isso foi demasiadamente notório e ainda é, porque ainda somos uma sociedade conservadora e algo pacóvia e que perdeu a aposta da educação, que podia ter corrido muito melhor e esteve a correr durante alguns anos, nos últimos 50, e depois de alguma forma degenerou-se outra vez e está cada vez pior, que é, agora perdi-me, deu-me uma branca do que estava a dizer. Se fosse o Maradona era melhor. Se tivesse dado a branca. Yeah. Um gajo quando está nestas Não. conversas pensa em mil e uma coisas Mil que e quer uma dizer. e o cérebro Eu já ia processa. falar Não. para o comercial do Pelé. Ele fala, o melhor leite é o leite Maradona, agora em pó. Aí é o leite em pó, assim, tá ligado? Maradona diz isso do mesmo? mundo. É uma zoeira que ele fez há muito tempo atrás. Mas no Brasil há uma liberdade para a publicidade absolutamente maravilhosa. É incrível. E criatividade. E o marketing, já falámos Sim, aqui sim. também noutros episódios, o marketing brasileiro é É o melhor que há. Mas Fazem. no Pá, Brasil gostava mesmo de me lembrar da ideia. tem muito que tinha na cancelamento. cabeça. Estavas Tem a muito falar cancelamento, da as pessoas têm cena medo da educação em Portugal, de ter agora regredido, mas estávamos a Sim. falar em relação aos limites do humor ou não limites. Tu ias buscar aí Exato, algo que tenha a ver. exatamente. Essa formação, algo, é isso mesmo. Mas o raciocínio tinha a ver com o sermos. No mundo inteiro acontece muito isso e o conservadorismo tem mais isso do que o progressismo, se quisermos chamar-lhe assim, que é uma merda, que é um conceito que eu acho abominável, que é o respeitinho. Porque o respeito é uma coisa de valor, é uma coisa bonita. O respeitinho não. O respeitinho é cinzento, é pobre, é comezinho, é implicativo. Estás a perceber? O respeitinho não é nada. O respeitinho é aquilo que quem não se consegue dar ao respeito tenta ter como forma de usurpar os outros. É um Ponto mete final. nojo. É um mete-nojo, exatamente. É um mete nojo. E nós temos essa cena em Portugal. Respeitinho é muito bonito. Não. Respeitinho é horrível, é feio para caralho. E tu, se gostas de respeitinho, és um filho da puta. Ponto final. É isso. E bem. Falou, está falado. Vamos agora a um momento que é a primeira vez que vamos estrear isto. Vai a primeira vez. Eu Nós não sei se- costumamos- Não sei se te impedi de Não. responder mais E Não, pois não, é. não. aos limites. Não, Opa, nós contamos depois a tua disto. resposta Isso, foi isso, bonita, isso. sucinta. Foi, não. Não, foi só um resposta- não, mas e olha, imagina. Não engasgaste. Eu- Estavas aí, exatamente. Estás sempre a engasgar. Não, eu Não. acho é que. Lá está, tipo, não há limites. O que pode haver é circunstâncias. Claro. Tipo, tu não vais ao funeral de um amigo, tipo, não é de um amigo teu, tipo, tens um amigo teu que acabou de morrer a mãe, não chegas lá, tipo, oh, mas comia, tipo, merdas assim, tipo, tu não vais fazer piadas. Depende se tu gosta de presunto. E depende da mãe. Ele gosta de humor negro. E depende da mãe também, tipo. Não, é pá, a uma questão, coisa, a é verdade. questão é Não, que tu mas- não pões a hipótese Não, é. nunca tu fazes cinema ao ar livre, certo? Mas não vais passar filmes pornográficos ao ar livre. Já, É tipo, isso. Tipo, é só só depende uma do- questão de circunstância. É É só só isso. pergunta que toda a gente faz sempre. Foi só para encher chouriços. Vamos estrear. Vamos. Não. Pôr toda a gente a par. Nós Explica, fazemos explica. sempre um jogo com os convidados, ok? Hoje nós não preparamos o jogo, mas o jogo vai estar do vosso lado. Cada um de vocês vai contar 3 histórias breves ou alguma coisa. 3 em que- situações. 3 situações. 2 são verdade, ou seja, algo assim fora de normal que aconteceu num espetáculo, e uma delas é mentira. Mas não nos vão dizer. E nós temos que adivinhar qual é que é mentira dessas 3. Ok. Ok? Ou seja, imaginem, sei lá, estava a atuar e de repente a mulher da fila da frente levantou a saia e estava sem cueca. Sei lá, algo, ok? Aí estavas lá nessa noite. Estava. Eu estava era a mulher. Eu estava ao lado da mulher. Era Estava ele a lá o mulher. Mateus com a saia. Com papel Não. higiênico, Ou você não seja, viu. Estava ele com papel higiênico e com a peruca a fazer de mãe dele lá na plateia. Ou seja, 3 frases que nós consigamos descobrir ou não descobrir, né? Vamos tentar descobrir Ok, qual é que é a afirmações que poderão ser verdadeiras ou 2 não. verdadeiras e uma mentira. Deixa-me pensar. 2 verdades e uma mentira.
Pensem, a gente faz o jogo daqui a 5 minutinhos, vão pensando, que agora vou contar então a história. Conta a sua história. Não, a Não, nossa eu é quero quase saber, igual. meu. Não, basicamente tem a ver com o episódio. Nós ontem estávamos os dois a falar. Tu não estavas lá. Por isso é que nós estávamos a falar só os dois, calma. Que ambos, sem querer, já participámos ou já fizemos algo que tenha a ver com humor e com stand-up. E foi muito engraçado, Foi porque ele obrigado, estava a contar, né? Literalmente. E eu estava a dizer aquilo que ainda há bocado disse de porra, tu todos os episódios tens uma história a contar relacionado com o episódio. Sempre. Mas a cena é que foi obrigado e podes contar, porque eu depois conto Eu o vou meu, contar, eu conto. vou contar. Quanto é que é boa? É assim, eu fui obrigado por um amigo a fazer um stand-up no churrasco de aniversário de. Acho que era de 10 anos, de 10 anos do filho dele. Isso é tudo bom. E ele me pegou e falou: não, você vai, você vai. É na época que eu fazia os vídeos no YouTube. Sim. Ele, E não, ele por um você quem vai para o fazer show. e. O Emerson, um abraço aí pro Emerson. Ele, não, você vai fazer. E eu vou arranjar uma caixa, um amplificador, um microfone e tal. E eu falei, cara, tá bem. O churrasco foi na OAB, na Associação dos Advogados do Brasil ali da região. E pronto. Aí fomos lá, churrasco e tal. E eu falei, pô, cara, que história que eu conto? Fui pensar nos meus vídeos, eu falei, pô, tem uma história engraçada. A princípio, pra mim, ela era... Não é mais, ela já foi engraçada, né? Que foi assim, a primeira vez que eu fui só resumir, a primeira vez que eu fui numa balada com 18 anos, que eu fui expulso. Então, eu fui contar essa história lá. Só que, cara, é uma festa infantil. Tá bem, então eu lá com o amplificador e chamaram a criançada que tava lá no campo jogando bola, chamaram todo mundo, as tias, e cara, eu tinha pá, umas 50 pessoas paradas olhando pra mim, e eu aqui, a churrasqueira aqui do lado, e eu com o microfone, me apresentei, né? Avisei que eu tinha sido obrigado a fazer aquilo, que eu não tava ali porque eu queria, e o Emerson dando risada lá. E, cara, assim, eu puxei umas 3 ou 4 risadas e os outros 70% foi só silêncio. E eu fiquei tipo, cara, que merda, frustrado. Se um dia eu pensei em Lembras-te fazer do texto? stand-up, ali eu Hoje desisti. pode colar, mas numa festa se calhar do Pois. David, que está É. próximo dos 18 anos, É, ainda dava. mas pronto, mas foi isso, foi uma frustração do cacete pra mim. A minha Não história- estava preparado, A minha história né, é nem pior nada que do essa, tipo. então. E a Tinha sua? tudo para não dar resultado. Tinha Começar- tudo para dar começar merda. pelo público de uma festa de aniversário de 10 anos. Ou eram crianças ou eram velhas, muito velhas. Então, A minha história, que eu hoje tive que mandar uma mensagem a um amigo meu para verificar se eu não estava a sonhar que tinha realmente feito aquela porcaria. Ou seja, já passou para aí 15 anos e na minha cabeça, ontem a falar com ele, eu depois pensei, não, pera, eu fiz mesmo aquilo ou estava a sonhar? E hoje fui junto do meu amigo verificar se era verdade ou não. Porquê? Nós tínhamos para aí 15 a 6 anos, eu comecei a trabalhar aos 16, ok? E o meu trabalho era ser dinamizador comunitário num projeto que havia na Junta de Freguesia de onde eu morava, em Oliveira de Douro, em que o nosso trabalho basicamente como dinamizador comunitário era dinamizar atividades para os miúdos, tipo futebol, ténis de mesa, jogos de computador, ajudá-los a estudar, etc. E uma vez por ano nós organizávamos eventos solidários. Pá, uma vez estamos a criar um evento e tal, nós gostávamos muito de fazer essa cena, já não me lembro agora se era para a Liga Portuguesa contra o Cancro, uma cena assim qualquer que até tinha nome. E estamos 3 amigos estúpidos, como nós os 3. Neste caso era eu, o Didi e o Coelho. Estávamos certeza os que três eles a eram falar. menos estúpidos Era o do que a André e os gente. Diogos. Opá, estávamos a falar. Ei, olha, isso é um gajo, curta a brava. Que roscas e Zeca estacionam-se. Telerural está a bater bué, vamos tentar fazer uma cena parecida. Pá, nisto está o espetáculo a decorrer, nós éramos os apresentadores, normal. De repente, opá, não sabemos o que vamos fazer, estávamos naquela. O cantor para fechar o espetáculo não estava. E nós, eita bosta, vamos ter que encher chouriços porque ele ainda está a arranjar estacionamento. Decidimos os 3 pacóvios meter uma mesa no meio do palco, literalmente, e contar piadas estúpidas, em que um era o açoriano, que era o Coelho, o Didi entra dentro do palco, tínhamos lá tipo um carrinho de um bebé, ou caraças, ele entra de carrinho de bebé a dar aos pedais, e eu também a fazer de estúpido, calças aqui, e tipo, Não foi tinha papel horrível. higiênico. Não tinha papel Mano, higiênico. horrível. Eu hoje só me lembro de um bocado de uma piada, porque na altura foi para aí 2011, 2012, lembro-me da Casa dos Segredos, do Bates Forte cá dentro, da Fanny. Pá, eu sei que gozei com a Fanny e estava a falar da Fanny e lembrei-me naquela altura de falar da mialhada dos leitões e fiz um trocadilho. Opá,
Metade do pessoal levantou-se para ir embora. Entretanto, veio o pessoal para cantar e nós, está aí o cantor, não sei o quê. Mas tivemos quase 10 minutos a encher chouriço e foi horrível. Nossa e tipo, Senhora. ontem estava-me a lembrar É disso. um peixe fora d'água. E tipo, horrível. O curto à brava comédia, mas aquilo... Tipo, nós até... Aí vamos fazer, não vamos, mas era aquela cena. Não dava para 10 minutos. Nós tínhamos ali, se calhar, uma piada cada um. O e importante, era André, aquele texto o importante é que Agora. nós tivemos coragem, mano. Boa, mano. É isso. Não, mas isso sem dúvida. sem Incrível. dúvida. Enchemos chouriço. Tu, Tu, nem chouriço. o tu chouriço foi eu enfiei foi no meu cu, mano. Foda-se, Não, que não vergonha. podes é estar à espera de ter Em três a passando reação... vergonha é uma coisa, agora você sozinho ali assim, ó. Próximo Vocês, por espetáculo acaso, de Natal já da passaram empresa, por isso. vou pôr o Mateus lá a atuar. Sim, mas nunca podes, numa situação dessa, estar à espera de ter a reação apoteótica que era desejável, não é? Que todos nós Nós é. tivemos para aí 3 risos. Os no meus máximo acho em que 10 foram de minutos. pena mesmo, tipo... Nós também. Jesus, mano. Toda a gente adorava a Casa dos Segredos, fomos logo Eu também cancelados. adoro futebol, mas se me meterem a jogar numa final da Champions, tenho a certeza que a minha equipa perde só por minha causa, portanto... Aliás, não precisa ser na final da Champions, em qualquer jogo. Também não precisas de comentar aqui. Playoff. Pois, Ah, Nós isso é que eu temos, ia nós dizer, temos não é? um grupo Vamos de lá. humoristas futebol. e não só que De joga futebol. futebol. E eu no verão fui 3 ou 4 vezes com eles. E, Na Liga Portugal. sim, e já não dá. O Mas foi David fixe também para foi manter lá ao a campeonato forma física. Da Liga, da Liga. sim. Yeah. Foste aos dois? Às duas edições? Não, foi só a segunda. Só a segunda. Mas, pá, gostava mais de ter ido na primeira, que chegámos à final. Agora que tinha uma mais-valia. Perdemos com todos. Aí agora desta. Então tinhas uma mais-valia. Mais-valia ficares em casa. Exatamente. Não é verdade? Vamos ao jogo. Vamos ao jogo. Já então. demos aqui Mas ora- 5 minutos. Mas ora- espera aí, tem de ser só em palco? Ou cenas no geral? Não, pronto, se São tiveres si- alguma história, são situações da circunstâncias vida. muito boas, pode ser. Yeah. Pode ser cenas assim. Que tenha uma gaja... Dei match com uma gaja, mas aí quando eu fui ver era papel higiênico. Não era uma gaja. Sei lá, qualquer situação que você... Tu tens um trauma com o papel É, higiênico. deves ter, mano, deves E ter. ele mano. tem de certeza. É que ele metia papel higiênico, volta a falar de papel higiênico. Não, no próximo episódio vais usar um. Mano, rolo de vou papel. trazer o rolo de papel higiênico e pousar aqui. Não, deixa. Olha, vais para o Brasil? Vou. Podes lá fazer um vídeo exatamente igual, mas com texto modificado. O Brasil, E o Brasil eu mandavas. vou tomar um café e vou gravar um conteúdo com o Tony. Sim, já vamos falar disso no final. Bora. David, és Ok, mais quer novo, começar? queres começar? Que é para nos usares os Mas eu cheats. quero que... Queres que eu conte, tipo... As 3? Queres que eu resuma as 3? Sim, não vai estar Ou aqui. vou contar as histórias todas? Ih, Não. a história toda nunca Ok. mais saímos. Aí 3 coisas curtas. Então, a primeira é que houve uma atuação que fizemos para um centro paroquial e eu, quando estou a atuar, o padre sai porque não quis ouvir mais. A segunda, Se tu fosse coroinha, ele ficava lá. eu tinha 16. Por isso. E eu lembro-me que ele sai de palco e eu digo assim: olha, nem sabe o que está a perder. Então esta é verdade, ele está a dar muito conteúdo. É muito conteúdo. Olha, essa é verdade, pronto. já Essa foste descoberto. Pronto, agora é 50-50, vamos lá. Ok, quando jogava futebol, havia um clube que era certinho. Eu só tipo, morria alguém da minha família, eu marcava golo contra eles. Calhavam sempre esses gajos, eu marcava golo. E, opa, não ias é uma falar- história incrível. Oh, mano, se isso aconteceu na tua vida, tu és o gajo mais azarado de sempre. E houve um dia que eu joguei contra eles, ninguém morreu antes. Tu Não marco o marcaste. golo, não marco o golo e morre. Terceira, já estive num programa, tipo, numa cena que na minha terra faziam, tipo, de perguntar coisas às pessoas e perguntar o que é que está a sentir nesta festa? Eu cheiro-me a ciganos. E isso viralizou um bocado lá em Custóias. Eita, Ok. eu ia dar uma piada, não posso cancelar. É, na parte de dentro. Como é que sabes o que é que eu ia Claro, dizer? caralho. Foda-se. Olha, É que eu ia Caralho. dizer isso, mano. E eu estava assim com parte de Custóias, depois do muro. Foda-se. Para lá. Vamos A lá. primeira é verdade, primeira é que ele deu verdade. demasiada informação. Claro que é verdade. Oh, mano, agora eu fiquei mesmo indeciso, porque a segunda, oh, mano, era muito azar. O gajo só Não, mas mar... acontece, tens um lembrar-se- jogador da Premier League que acontece o mesmo. Quando Não, sempre quando É o marca Ramsey, gol, é o Ramsey. Oh, É o sim, Ramsey, o sempre Ramsey, que que já não está golo. na Premier League, mas sim, Pronto. a maldição do Ramsey, que é um famoso morre e ele marca golo.
Não, ele marca Não, ele gol, marca gol e depois morre. Pronto, é isso. Ou seja, e Exatamente. ele, Ele é premonitório. familiar, Como morre dizem, e ele marca deu a vida gol. pro jogo mesmo, literalmente. Mano, agora a cena é... O que é que vocês acham, cada um? Eu Eu acho- vou dizer que a segunda é mentira. Eu E acho- ele não marca eu acho gol que a- sempre que um familiar morre. Eu acho que a. Eu acho que é Cara, a terceira, mentira. eu tô pensando na terceira também. Não, São porque duas- ele é são custódia, duas então, verdades e uma portanto, mentira, é isso? Já está assim mais, tipo, mais à vontade para contar uma coisa que não seja verdade. Não, é porque se ele E for tu como como eu, história, ele faz uma piada sem pensar e a três se torna verdade. É, pois. Eu acho que a mentira é a segunda. É a segunda. Acho que sim. É a segunda. É a terceira. Ah! Quem que Mano. morreu, mano? Não, familiares dele morriam e ele marcava o gol. Eu- Contra Eu? quem é que tu jogavas? Três É vezes. dele. Nossa senhora. Por 3 vezes jogámos contra o Labrense. Ok. Na altura em que eu jogava lá está no Custóias. Uma vez morre um tio meu, a segunda vez morre a minha avó e eu marco gol sempre no dia a seguir. Mano, nunca mais joga, mano. Mano, Foi por isso que deixaste futebol, não? Oh, foda-se, eu comecei a tua ver família estava a ficar eu comecei a ver o calendário a chegar. E tu olha se eu marco a seguir morro com os porcos. E eu lembro-me que no último jogo, à frente da baliza, falho, e eu era lateral. Tipo, era uma... Eu quase nunca marcava gol. Contra aqueles gajos era certinho. E nesse jogo, falho, e tipo, mesmo no final do jogo, o meu pai vem ter comigo e diz-me, tipo, olha, a tua bisavó, tipo, morreu hoje. Meu Deus. O problema não. E isto é mesmo verdade. Ou o Labrense é patrocinado por uma agência funerária. Mano, é a única hipótese. O mano. problema não é o gol, é ele jogar, mano. Mano, não, a cena é, deve ser patrocinado por uma agência funerária. O gajo faz gol e morre alguém da família. Mano, agora apanhaste-me. Porque a terceira estavas a contar tão bem que eu. Pá, pois. foi. Se mas for ok. de agência Agora eu funerária, sua equipe tem uma ligação com a agência funerária. Não, Foi a atual não. a antiga, foi o primeiro patrocinador que vocês conseguiram, foi a agência Foi uma funerária. agência Olha lá, funerária, mano. o time de futebol dele. Eu consigo patrocínio em todo lado, já te disse. Menos para o podcast. Calma, Vamos chorar. calma. Pronto. Agora vamos Agora tentar o Rui. adivinhar do Rui. Então, a primeira é uma situação que aconteceu um dia num palco grande de uma festa para angariar fundos para a comissão de festas, ali na zona de Rebordosa, em que arranjamos um pavilhão espetacular, era preciso cadeiras para sentar o público e o padre da freguesia não quis alinhar na coisa e não se deu cadeiras. Portanto, havia poucas cadeiras e muita gente de pé. E eu, quando subo ao palco, vejo na primeira fila um gajo numa cadeira de rodas. E digo em palco, seu padre não quis ajudar e este senhor teve que trazer a cadeira de casa. À frente daquela gente toda. Era o Brian, certeza. Piada. A segunda situação foi, pá, quando eu tinha o meu bar e fazíamos as noites de comédia, no final da noite, o bar era meu, portanto eu ia para a caixa, fazer as contas, receber o dinheiro, fazer as contas dos cartões, pá, e há um dia em que eu estou na caixa e aparece uma miúda linda, 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 pá, e eu começo a olhar e era uma miúda que hoje em dia é uma modelo portuguesa famosa. E a gaja estava claramente bêbada e a insinuar-se. E ali na conversa, eu a querer despachá-la, ela diz, mas eu quero ir para a cama contigo. Eu disse, mas eu tenho namorada. E os meus amigos ficaram todos, foda-se, mas tu és um burro do caralho. Pá, e eu olhei e disse, tudo bem, mas se eu fosse para a cama com ela, fazia o mesmo que vocês fizeram. E assim eu posso dizer que foi o único gajo que disse um não há não sei quantas. E Pronto. fiquei com esse Justo. assunto. Ok. E a terceira situação foi no meu bar também. Na mesma noite, 2 casais diferentes que vão pagar nesse tal sítio onde eu tinha a caixa, não é? Por trás tinha um expositor e eu tinha um DVD de um espetáculo meu à venda. E tinha o meu nome. E os gajos olham e dizem, Xará? E eu, sim. É mesmo Xará? É assim que se escreve? É o teu nome? Eu, sim. Porquê? O que é que vocês pensavam? E atenção, isto aconteceu 2 vezes com 2 casais diferentes na mesma noite. E a frase foi, nós pensávamos que era tipo Rui, Xará! Mano, 2 casais na mesma noite fizeram esta merda. mano. Eu acho. Opa, eu Eu vou também acho dizer que é a a primeira. segunda. Não, a primeira é muito Não. boa, mano. Para ser mentira. Não. Mano, a segunda vai ser a segunda. Não tirando mérito ao Rui, mas não vou. Eu acho que é a segunda. Eu acho que é a primeira. E agora vai ser a terceira, queres ver? Eu acho que é a primeira. É. Não, a primeira A aconteceu. mentira? Aqui é mentira? Não, tem lata para dizer a primeira. A primeira é verdade. Eu tenho 100% de certeza. Posso dizer?
É a segunda é falsa. Acertei! 1-0 para mim! Mas aconteceu com um amigo meu. É a história do amigo! Não fui eu, mas foi o meu amigo. Oh, mano, a primeira era muito boa para ser mentira. Pois, Estás mano, a ver o que eu é não o sei. espetáculo? É que eu tava tentando prestar atenção no jeito como ele falava. É que esta E cena. teve uma frase que ele estendeu um cadinho. Aí eu pensei, porra, ele pensou demais. Mano, eu o acho. gajo é humorista e É, ia fazer me propósito driblou. para nos tentar driblar. Enganar o público, pá. Mano, mas é muito bom. Eu tinha uma piada assim. Lembras-te de te contar? A amiga da minha. Que estava sentada na cadeira de rodas. Sim. E quando eu a conheci, mano, ela cumprimenta toda a gente, não é? E eu viro-me para a minha amiga. Olha, ela é mesmo mal educada, nem se levanta para cumprimentar Ui. o pessoal. Mano, Eu tenho uma pesada também. dei essa. Agora a gente vai ser cancelado, hein? Não, mas essa eu dei e parti-me a rir e toda a gente se riu. Eu tenho uma pesada Mas foi dessa. Mas demais. não sei se cola. Eles são humoristas, acho que eles podem avaliar e falar, como uma merda. Ó, essa aí é Fala, boa. fala. A avaliação é sempre em A função avaliação não é do fazer-te humorista. rir ou não. Sim, verdade. Se o povo ri, Uma o vez, povo é que é mais uma vez eu orgânico. tava. Vocês conhecem o Thiago? Uma vez eu tava com o Thiago tava do meu lado. Aí passou uma gaja na cadeira de roda assim e tal. A gaja era bonita e tal. Eu falei, Thiago, isso aí é perigosa, mano. Aí ele, como assim? Eu falei, é perigosa. Se aí tiver em cima, você falar, sai, que eu vou sair. Ela não sai, nem guindaste tira. Ela não sai. Foda-se. Mas vai ser cancelado. Isso sim. Ah, mas não tentei improvisar uma piada. Ah, mano. Mas tem tudo. Não foi uma boa primeira experiência com o jogo? Foi Foi. fixe. Foi fixe. Mas Estou a também ganhar eu- um nós zero. Também me enganaste. Achavas que era a segunda, mas é verdade. É porque realmente acaso, é bem, não. é bem chocante. É curiosa, mas Qual é a era verdade. primeira? Qual era a primeira? A primeira era ele que dizer atuei ao no padre, centro "Você é que paroquial. perde". Ah, eu achava que era essa. Não. Eu achava que era Foi essa. muito natural Aconteceu ela mesmo. dizer. E eu virei para ele, você é que perde. Ah, mano, é muito Acho bom. que ele era coroinha e não quis falar. Ih, a piada da coroinha do Vini é muito boa. Ah, pronto. Mas essa é demasiado pesada para aqui. Mas é O muito boa. exorcismo reverso também. Foda-se. Enfim. Continua, Pedro, safa isto. Agora, puxa o não, microfone agora. Pá, então ia só falar de um temazinho. Um temazinho? Um temazinho. E não tens uma palavra para dizer? Sim, podes dizer um Não, temazinho. não, é um tema porque por acaso é uma curiosidade minha. Eu não sei se vocês conhecem o Matt Rifle. Que já Rife, exatamente. Efetivamente é esse o nome dele. Efetivamente. Que pronto, estamos a falar de processos há bocado e ele pronto, deve ser o rei dos processos agora atual da América, porque tudo, pronto, estamos a falar que ele não sei se, pronto, eu não conhecendo muito a questão do stand-up comedy, ele meio que controla a sala, né? Ou seja, ele não diz piadas, mas o que ele faz é, ele puxa pelas pessoas para ter, pronto, piadas para isso. Pá, vocês acham que, por exemplo, algo assim aqui resultaria? O crowdwork. Sim. Mas resulta. Há Mas malta a que fazer. estás a falar de fazer um espetáculo só de interação com o Sim, público? é isso? só interação. Se uma pessoa, por exemplo... Mas a Joana Já Gama, existe, por sim. exemplo, A Joana É Gama uma faz das, isso. sim. Improvisação 100%. O não sei ser, supostamente, pelo menos, porque há sempre bengalas que nós temos, mas isso Pois. não é censura. Isso é como. Não há ninguém, e eu afirmo isso aqui sem problemas, nos grupos de comédia de improviso que não tenha alguns gags preparados. eu já Como é não lógico. me lembro se o espetáculo de Dantas era só disso, mas dizia, acho que não quero estar enganado, mas eu acho que dizia que era um espetáculo também de Sim, eu crowdwork. cheguei a levá-lo a Ou com alguns uma grande meus bares parte de crowdwork. Mas não era 100%. Mas a ele grande é bom maioria no crowdwork. Não estou a dizer. Sim, não é isso, mas o espetáculo tinha, Mas eu acho que tinha dizia alguns mesmo momentos de texto. neste É? espetáculo que ele tentou fazer Eu que esse era não sei. somente crowdwork. Mas sim, mas faz-se. Mas isso sempre se fez, como deves imaginar, independentemente de hoje em dia ser feito de maneira diferente. Quando nós começamos, eu, o João Paulo e o Hugo e o Aldaia, etc. Porra. Era só- Os textos nasciam-nos em palco com as merdas que nós dizíamos. Agora, desperdiçou-se muita coisa que não tinha piada absolutamente nenhuma. Desperdiçou-se, não se aproveitou. Pois. Que é uma cena que o Matt Drive também se aproveita, é que imagina, o Matt faz um espetáculo de 1 hora e ele mete no YouTube 20 minutos, que notas que aquilo é cortes, tipo, Pois. claro que um gajo não consegue estar a falar com o público e ter piada durante 1 hora. Claro que não. Não, Quer quer dizer, dizer, é muito até difícil. podes conseguir, mas é preciso. Mas é difícil. É que é o Bill Hicks. Isso. Mas o Bill Hicks também não era tudo de crowdwork. O Bill Hicks normalmente usava a crowdwork para chegar a algum texto dele. Yeah. Eu não gosto muito Pronto, de crowdwork, é- a interação com o público. Foi Existe uma expressão basicamente portuguesa isso o espetáculo que eu estava a dizer do Dantas, o do Ruben também agora, a vistoria.
Pois, eu esse não sei. Ele o que faz é vai a cada cidade e pergunta. Falaste do Ruben, boa, sim. Ruben Branco. Sim. Boa. Vamos falar. Mas ele não faz, não constrói piadas antes de ir para o palco? Ele tem um texto de meia hora, só que a primeira meia hora ele está a falar com as pessoas sobre coisas sobre a cidade delas. Tipo, e tem um livrinho em cada assento, tipo um folheto, com perguntas que ele vai fazer ao público, para o público responder e para ele conhecer mais a cidade. Ok. Ok. Eu com isto tenho duas perguntas antes das perguntas finais, está bem? Não me Ok, matem. pronto, tá As à duas vontade. perguntas finais são sempre iguais, mas eu tenho duas agora que falar no Olha, eu Ruben também Branco. tenho uma para ti, queres matar a última? Não, mata tu és Não, o convidado, força. podes comer. Eu como. Foda-se. Merece, depois daquela introdução, meu. Exatamente. Tu efetivamente mereceste acabar com esse pacote de Vocês gomas. acabaram com as gomas e com os outros. E é Primeiros inédito. Acabou convidados. os palitinhos? Inédito Acabou? também. Tem mais, tem Incrível. mais. Eu sei. Pronto, duas perguntas. Uma, o que o Ruben Branco, onde ele agora também aparece pegar, muito no YouTube, Roast Battles, o que é que vocês acham do projeto? Vou dar a minha opinião já antes de saber a vossa. Eu acho incrível, primeiramente, para tentar haver mais do humor de Portugal. Acho que o nosso humor ainda não está no lugar que deve ser, ok? Acho que temos demasiado bons humoristas e que Portugal não dá o devido valor. Primeiro, com pessoas como o Rui, que é, como alguém já disse, que era a frase de introdução do programa, mas efetivamente alguém se esqueceu de usar, que é, deve ser dos humoristas mais conhecidos, dos menos famosos, né? Isso foi uma frase que o Sinel aplicou a mim há Exatamente. muitos anos e que eu Que achei muita piada. E Exatamente, palavra por palavra esta. É parecido. ele abordou-me para eu ajudar a arranjar uma sala no Porto há muitos anos, pá, em 2011, 2012. E eu, na altura, depois da conversa e de chegarmos a uma coisa, mas tu já tinhas ouvido falar em mim? Perguntei-lhe eu a ele, porque ele tinha um programa na televisão e eu não passava do meio mais. Na altura nunca tinha ido ao Levanta, tinha ido à televisão algumas vezes, ou Sempre em Pé, ou. Em que ano é que. Bulhão Rouge, não. Ainda Não, não. Ruja nessa altura Foi já por- havia, já? Sim, penso que sim. Ou foi por essa É altura. por- Mas não interessa, não era mediático. Havia. Perguntei-lhe, E a resposta dele foi: Fogo, Xará, tu és o mais conhecido dos não famosos. Exatamente. Porra. E a frase é gira. E a frase é incrível. Ah, porque mas é essa literal- foi. Desculpa, essa foi a primeira vez que o Sinal falou contigo? Na altura, não terá sido no primeiro telefonema, mas nós andamos ali a negociar. Ele pediu-me ajuda para eu arranjar uma sala. Na altura eu consegui contactar, através de uma amiga, o Coliseu do Porto. Tinha uma sala, o Salão Ático, se não me engano, que é uma sala que é movível, mas que dá para 300, 400 lugares, que era o que ele queria na altura. A sala principal era muito grande, o Sá da Bandeira é muito grande, portanto nós temos falta de salas entre os 200 e os 500 lugares no Porto. E ele pediu-me isso, e depois de estar tudo acordado, e estávamos a combinar quando ele viesse, irmos jantar, e eu disse-lhe, pá, mas tu já tinhas ouvido falar em mim? E essa frase dele foi gira. Desculpa. Foi uma merda que foi dita en passant, mas que eu achei a piada e achei pertinente. E fiquei... Por ali. Passei a usar a frase, porque acho que não deixa de definir bastante bem Mas é uma muito certa bem. imagem pública que eu tinha, É a porque era frase. conhecido no meio, não é? E toda a gente que vinha ao Porto de alguma forma tentava falar comigo, porque eu tinha várias casas que geria, etc. Mas nunca fui mediático. Portanto, o mediatismo é o que traz a fama. Portanto, Certo. é uma frase que eu acho pertinente. Pronto. Mas É desculpa, E só para contextualizar. Exatamente, porque essa frase aqui a abrir efetivamente este episódio, mas efetivamente ele esqueceu-se de nem botar ali a negrito à frente dele. Mas assim até Mas fica giro, fica com uma Fica, dinâmica. ficou mais natural, também Sim. gostei. Gostei. Dessa vez você deu voltas e voltas e encontrou. Não batas no micro. Pronto. A opinião do Roast Battles. Foi bom, foi bom. Eu acho que é uma excelente iniciativa. Nunca tinha feito nenhum roast. A mim foi a primeira vez e eu gostei da oportunidade. Diverti-me muito, não só por ser um método de escrita diferente, ser um espetáculo totalmente diferente, ter outra maneira de falar com o público, mas também adorei porque, para além de ser um espetáculo, estamos com amigos. Tipo, aquilo era um ótimo ambiente. O Xará também esteve no que eu fui, como júri, já deves ter visto. E tipo, ter essa malta reunida, pessoas com a experiência do Xará, pessoa que foi o pioneiro do roast em Portugal, como outros tantos, como o Hugo, escreve muito bem o roast, e o Luís Gomes também, e tiveram a iniciativa de criar o projeto. E a malta que, por exemplo, não é bem da minha geração, é mais da geração do João,
o Lacerda e assim, também tem o Joel, como falaste, a intermédia. Nós todos, por muito sejam de gerações diferentes, ali tipo, nós todos damos-nos muito bem e foi mais isso que aconteceu ali no Roast Battle. Lá está, eu lutei contra o Joel na primeira ronda. Para mim, soube-me bem ganhar ao Joel, que eu abri o solo dele. O último solo que ele fez é tipo, pega lá. Pega lá o boi. Pega lá. Mas esta tipo dualidade, mas tipo no bom sentido, tipo, nós queremos foder uns aos outros, mas saímos daqui e somos os maiores, meu. Yeah. Ok. Muito bom. Pá, eu acho que é um conceito absolutamente horrível, nojento, não faz sentido nenhum, é desvirtuar o que é que são os roasts, que são homenagens efetivamente sinceras, e só aceitei. Depois acho, sinceramente, o Ruben Branco nem sequer comento, não é uma pessoa que me passa ao lado, e acho o Hugo Soares e o Luís Gomes pessoas absolutamente execráveis, que nem sequer deviam ter o epíteto de comediantes, de tão maus que são, mesmo como pessoas, não é só em cima do palco. E só aceitei ser júri nessa primeira sessão, porque tinha combinado com o David que iria encaminhar o restante júri para ele ganhar. Ele ganhou não por mérito, mas porque nós encaminhamos para que no final essa fosse a decisão. Porque como a minha carreira já não vai a lado nenhum, eu estou a apostar as fichas todas na dele e quero ganhar muito dinheiro com o Por dinheiro isso é que o ele vai- trouxeste e aqui por isso é que também eu trouxe e aqui. acaba a dar um grande De alguma roast forma a ao pessoal. padrinhá-lo, não de forma desinteressada como pautei a minha carreira até hoje, nos outros anos todos, mas porque a partir de agora tenho interesse e o meu interesse é o puto. Eu é mais É. puto. Eu é mais Roast puto, agora. é isso. Eu é mais colega. puto. Ele agora, eu é mais putos mais uma vez. Bom roast, gostei. Também. Mano, não dá para levar a sério, mano. Ele consegue fazer humor com qualquer coisa. E agora, falando do grande Fernando Rocha, para quem não sabe, vai lançar, acho que toda a gente sabe, menos quem não segue o humor português. Primeiro solo de stand-up, ou seja, o rei das anedotas em Portugal, a lançar-se aos tubarões. Ok, que tem muita experiência de palco, mas E tem muitos anos, nos últimos tem anos, a começar a fazer stand-up no Peace and no Pep, Peace and Pep, precisamente. exatamente. E agora o primeiro solo, pá, é incrível. O cartaz é brilhante. É brilhante porque é ele, não deixa de ser o Rocha, não é? Tu reconheces que está ali tudo e pá, alcança uma panóplia de públicos. Depois tem uma coisa pessoal que me agrada, que é aquilo que eu já vos disse há bocado, que é stand-up é rock and roll. E ele consegue E ir aquilo buscar é, Rocha não é? and Roll. Sim. É maravilhoso. Pá, e depois estou muito curioso de ver, porque uma coisa é a parte de marketing, etc. E depois é ver como é que a dinâmica de 1 hora ou 1 hora e tal só de stand-up é conseguida por ele, que é um grande amigo e um gajo de quem gosto muito. Pá, e não tenho dúvidas que vai ser bem sucedido, mas estou muito curioso de ver, como é lógico. Eu também. Com olhos de consumidor de comédia, ok? Exatamente. Porque a parte do amigo ele terá sempre o meu apoio, mas depois eu quero ver como consumidor de comédia. Quem me dera. Estou desejoso para ver. Exato. Acho Quem me dera que rebentasse e que fosse. é um dos gajos que estou mais desejoso para voltar a ver. Eu gostava de noutro ouvir a opinião do formato. David, porque como o David é agenciado pelo Fernando Rocha, eu gostava de. Fly, Sim. vai falar. Também estou muito ansioso. Ultimamente tenho acompanhado o projeto e tenho estado ao lado deles também a ajudar, a dar uns inputs naquilo que for preciso. E é uma coisa que eu não estava nada à espera que acontecesse. Mal eu comecei a entrar nisto, lá está. Sabia que não ia já neste nível. Obviamente que já sabia que não ia estar, nem sou nada agora, não é? Por isso que eu estou a dizer, tipo, neste nível eu quero dizer do Rocha, do Charado, da malta mais velha. Não consigo estar neste nível agora, mas estar ali, tipo, ter um bocadinho desta experiência, tipo, comecei a ver o Rocha e agora só com 2 anos de stand-up, tipo, consigo partilhar estas experiências com ele e ver aquilo como está a ser feito por trás e assim, pá, é incrível e eu acho que pelo que eu tenho visto até agora aquilo está muito bom. E tu é o futuro do projeto dele, praticamente. Do que ele faz. Você não, eu digo. Como ele fala, hoje eu aposto no Putz e tal. É porque daqui a pouco você já não vai fazer mais e você que Não, vai eu fazer. eu espero morrer em palco. Eu espero. Sim, O isto Jorge não é Carlin, futebol, o Jorge tipo- Carlin, que é a minha Sim. maior referência na stand-up comedy, de todas que existem, e acho que para muita gente atuou 2 dias antes de morrer, ou uma coisa assim do género, com 78 anos, ou 72, já Caramba. não sei. Ele morreu em 2008, se não me engano. Não, sei que idade não é basicamente a mesma coisa a do vantagem- Chicanísio.
Sim, Ah. sim. Ele também- Os Juca Chaves, que foram grandes influências. Mas ele tem uma carreira em nome próprio. A questão é que a agência do Rocha, a Fly, a empresa do Rocha, é que está a agenciá-lo, e acho muito bem, porque é uma coisa que hoje em dia existe, no meu tempo não existia. Agentes que saibam fazer, e hoje em dia muita gente sabe fazer muito bem. E pá, tenho que ser realista, há 2 ou 3 em Lisboa que são muito fortes e que fazem as coisas muito bem feitas, independentemente de qualquer outra nuance que possa haver, e ainda bem que assim é. Pá, a única experiência que tive com um agente não foi das melhores, mas também apanhamos ali o período da pandemia, portanto não foi uma boa altura. Pô. E o David tem uma carreira que é dele, e eu não o convidei inusitadamente. O David é de uma geração em que existe um bocadinho a tendência, e alguns nomes mais famosos dessa geração encarnam demasiado isto que eu vou dizer, que é uma geração da arrogância e do se autopromoverem, autovalorizando-se e pondo-se em patamares que de facto não estão, ok? Porque as coisas têm que ser consolidadas ao longo do tempo, e não te podes esquecer que estás num meio em que não és tu que decides onde é que estás. É o público e é o que tu realmente conseguiste com provas dadas, não é só porque achas que e porque partiste. Claro. Pronto, e esse tipo de arrogância ele não a tem, felizmente, não sendo um gajo inconsequente. Ou seja, tem confiança em si próprio. Pá, eu já tive esta conversa com eles várias vezes e eu dou-me bem com quase todos ou com todos, e digo na cara também aquilo que eu acho, percebes? E há um certo tipo de arrogância que alguns gajos têm que eu acho que vai ser no futuro perniciosa para eles, muito perniciosa. Porque ilude-te a ti próprio sobre quem tu és. E quando tu estás iludido, olha, vamos voltar há bocado ao que estávamos a falar. O Almada Negreiros, que é um dos grandes vultos da nossa cultura, tinha uma frase que eu adorava, que era: não existe nada mais frágil do que um ser iludido a seu próprio respeito. É a coisa mais. E isto é aplicável na política, os montenegros desta vida e outros mais. Alguns são piores, mais perigosos, mas eu acho que têm consciência que não valem nada, só que vendem uma imagem pública. Mas depois há os iludidos, percebes? Sim. Que acham que são messias e que são os gajos que vão salvar. Pá, estão iludidos em relação a si próprios. Em qualquer área. Em qualquer área. E não é? cometendo aqui uma inconfidência, daí a tua frase também para comigo quando falei contigo de um puto que eu gosto bastante e que confio que vai ter futuro, É porque eu é mais putos. é o David. Eu só fui buscar o Obrigado. puto que tu não disseste. Eu fui buscar agora de Sim, propósito sim, ter sim, dito sim. mesmo que é mais Havia puto. mais alguns que eu adorava trazer, ok? Claro E que como eu sim, gosto mas- que fique registado, o Bruno Azevedo de Braga, o Roberto Correia. O Roberto Correia é fabuloso, mas já não é um puto, já é um gajo com 30 e tal anos que tem outro know-how. Há muitos. Estou a falar destes dois, mas há mais alguns. O João Dias também, que está a arrebentar Já está a agora, que também é arrebentar. um gajo com uma presença incrível em palco. E há outros que, pronto, eu falei destes porque tenho estado mais próximo. próximo a Alguns já eles. com mais experiência, como o Fakir, que é um gajo que me faz rir muito. João Que Faquinha. tem ângulos frescos que eu adoro. Epá. E a comédia é isso, é essa capacidade. E eu já disse a este gajo, pá, e vou dizer, e esta merda fica registada num podcast, ele não pode parar por aqui, e eu não estou a falar da stand-up, estou a falar do cuidado com ele próprio. Ok? E eu não digo que tens que tirar um curso, ou mas tens que continuar. Primeiro tens que fazer uma merda que a tua geração não faz, que é ler. Ler é fundamental. Ok? E o Rocha vai contrariar isto, porque ele gaba-se de só ter lido um livro na vida. Foda-se, e qual é que foi? Não sei, deve ter sido a lista telefónica. Foi da Cat Castle das páginas amarelas. Não, ele tem uma frase desse género: lê, pá, e sobretudo tem experiências, vive, porque aquilo que tu fazes agora, a entrega que tens em palco, é espetacular porque tens 19 anos. Só aos 50 quer estar em palco, não podes ter Não essa pode estar coisa na assim, mesma, é. estás a perceber? E isso um gajo só cresce quando tens ferramentas. Pá, qual é o gajo que resolve mais problemas? É o que tem a caixa de ferramentas maior. Sim, Não é? claro. E o Verdade. nosso cérebro é uma caixa de ferramentas. Conhecimento Claro. não ocupa bagagem Claro. nenhuma. Percebes? Uma- Porque é que uma gaja como a Joana Marques funciona? Porque pá, é inteligente, obviamente tem uma equipa que ajuda, etc. O Ricardo, etc. Os gajos que fazem, que são censuráveis por muita gente, porque as pessoas entram no facilitismo do não gostei do que ele disse, portanto ele é uma merda, que é, Mesquinhice. é o respeitinho. O É o respeitinho. tal O respeitinho mete de há nojo, bocado. só Esquecem-se que aquela malta todos os dias cria com qualidade. Quem é que consegue fazer isso em áreas bem mais fáceis que não o humor? Ninguém. E no humor vocês vão ter um grau de exigência diferente. Pá, vão-se foder. Ponto.
Coisa linda esta E frase. foi um dos reels nossos que mais viralizou e o assunto era sobre sempre querer mais. Aprender mais, Claro. sempre estar disposto a aprender. Olha, querem uma frase bonita como a que o Sinel. Eu digo há muitos anos a mesma coisa. Qual é a última coisa que eu quero fazer antes de morrer? Aprender alguma merda. Se eu no segundo anterior tiver aprendido alguma merda, para quê? Ah pá, porque gosto. Pá, porque, ao contrário do que algumas pessoas muito importantes na minha vida diziam e achavam, e tive litígios com isso, aprender não ocupa espaço, ou o saber não ocupa espaço. Ai, mas isso é uma frase inócua. Não é. Só é inócua se tu não perceberes o quão importante é o que tu tens dentro de ti e que aprendeste. Percebes? E aí o erro não é da frase, é de ti que não sabes usar as ferramentas. Lamento. Tem que se valorizar mais. Sempre. Muito bem. Se calhar fiquei um bocado entusiasmado demais agora. Não, agora nós gostamos destes momentos, que é quando vocês ficam soltinhos. Depois eu vou ouvir, quando ouvir o podcast, vou ver se eu subi tipo uma oitava à minha voz. Normalmente um gajo quando fica mais entusiasmado Fica a sobe falar voz uma assim. oitava. Ó Pedro, subiu a oitava aí no som? Não? Ficou bom? Deu aí o O que é que ias ênfase. dizer, David? Ia dizer, uma cena que estávamos a falar, eu lembro da primeira vez que nós atuamos juntos. Eu e tu? Se não me lembro, foi. Primeira vez nunca se esquece. Isso é. Já que ele gosta bem de putos. Que foi uma recomendação do Chico Menezes, né? Sim. Eu lembro nesse dia, eu O tinha. Francisco Menezes recomendou-te a mim e ao Rocha. E ao Rocha. E eu nesse dia estava na fly, estava a gravar, então era normal estar com várias peças de roupa na mochila porque queria gravar. E o Xará está a fazer um texto sobre o Euro 2004. Tinha a ver com um puto que teve num tsunami, um terremoto. Sim, foi o Mar Tunis que se salvou do tsunami. aquele puto que depois andava com a camisola de Ronaldo. Sim. Não, Rui Não, Costa. era do Rui És o Costa. Rui Costa? Agora é que tens a cena do Ronaldo. E ele chama-me a palco e eu, ele vai chamar o meu nome e ele está a fazer este texto, não sei o quê, e o final acaba, tipo, voltas a fazer um callback ao puto, Dos putos da Casa Pia. aos putos da Casa Pia. E por falar em putos da Casa Pia, não sei o quê, o próximo convidado é novo, David Silva. Eu entro com uma camisola do Ronaldo da seleção e ele parte-se a rir e tipo, eu entro sem precisar dizer nada. A piada é em silêncio. A piada. Yeah. E o público não entendeu a piada, mas Ele estava com uma camisola. Eu lembro que estava. que entendeu porque E tinha tanto visto caso o- Eu lembro que estava do com uma vídeo. camisola tipo, acho que era da. Pá, mano, normal, que eu tinha tipo da Aston Martin do caralho. Eu troquei para a da seleção de propósito. E foi Calhou bem. logo uma cena muito Calhou fixe. bem. Já. Isso Bem foi pensado. em Barcelos, não foi? Foi no R28? No R28, exatamente. Por acaso, era uma das coisas que íamos falar e não falámos. Porque há muito comedy nights Sim. atualmente. Mas continua a faltar um comedy club no Porto. Verdade. Um comedy club, como A tens o sério? de Lisboa. Tipo, todos os dias. Ah, já. yeah. Yeah. Porque temos aqui alguns bares, em Gaia temos. Tivemos o Laranja no Pátio. Na minha cidade, lá Agora no Brasil, temos tinha o acho que Oaks. 4. O Oaks O Oaks foi lá a dos semana Carvalhos. passada. Isso é. tens várias casas que fazem um trabalho espetacular e que Mas funcionam. há Comedy Club. E depois tens grupos de miúdos que estão a organizar e que têm várias noites deles em bares diferentes, que bares também é diferentes. uma forma, percebes? E porque ter um comedy club dá muito trabalho. Eu tive um há muitos anos, o Bar Artista, aqui em Matosinhos, precisamente, que era uma casa feita para ter comédia. Aliás, era Todos os bar dias, na todos altura? os dias, de quarta a sábado. Fechávamos ao domingo e depois penso que mais tarde à segunda-feira. Olha, o Joca, a primeira vez que fez stand-up foi lá num open mic, numa noite de open mic, numa quarta-feira, que fazíamos à quarta as noites de open mic. Foi lá a primeira vez que ele fez. Portanto, Top. em 2008. Vamos. Em 2008. Vê Tinha lá. 2 anos. Estavas aí soltinho também para Tava. a comédia. Estavas quase a ver o Levanta-te e ri. Se começaste aos 4, faltava Pois pouco. aquilo faltava faliu, pouco. porque infelizmente houve problemas com a Câmara de Matosinhos e com uma vizinha. Merdas que eu não quero falar porque me estragaram a vida, a mim, ao Pedro Neves e ao Reinaldo Ventura, que éramos os 3 sócios. Reinaldo Ventura. Grande Grande. Reinaldo. Sabes quem é? O do hockey? Ex-capitão do E hockey agora da seleção. selecionador nacional. Selecionador e treinador da São Joanense. E melhor jogador português de todos os Foi o tempos. melhor jogador português. Exatamente. Já, muito Minha ano. opinião. Muito E ano. eu fodi-lhe a traseira da Mercedes. Espero que tenha sido da Mercedes e não... Foi. Mas foi literalmente Não na há. A28. O único acidente que tive na minha vida foi com ele. Foi? Foi. Estás a ver? Bati-lhe por trás na A28. Você viu e falou, é ele mesmo. Vai. Não, mano, a cena é que o carro foi a deslizar não sei quantos metros e fechei-me na traseira da Mercedes dele. O Reinaldo, que não sei se ainda tem, ali uma famosa de uma loja de hockey. Sim, eu penso que Produtos é de hockey. RV66. RV66, exatamente. Mas Grande ser humano. a existência de um comedy club era muito importante. Que seja um comedy club de raiz. Que Vamos tenha lançar o as resto. condições Aqui. todas.
Investidores. É uma coisa que eu gostava muito de fazer, que eu já pensei várias vezes, mas pá, não arrisco mais, porque um comedy club não deixa de ser um bar, e eu não arrisco mais ter bares se não tiver ao meu lado alguém que venha dessa área da restauração e que trate dessa parte como deve ser. E como vocês sabem, também confiar em pessoas é muito difícil. muito complicado. Porque, infelizmente, nos negócios, o dinheiro faz com que muita merda aconteça entre as pessoas, não é? Mas pronto. Agora, vamos encerrar com as 2 perguntas do costume. Sim. Vocês querem fazer? Querem que eu faça como sempre? Basicamente, acho que para o David a pergunta vai ser um bocado vazia, a primeira. Vai ser quase para o Rui, porque mas também é para ti, que é neste vosso trajeto, na vossa carreira, o que é que vocês mais se orgulham na carreira? Pá, pode ser qualquer coisa, não é? Mas Tiver eu acho curta. que consigo responder. É só o facto de o que eu acho que mais me orgulho é que eu sinto que não sou aquele tipo, não sou um gajo que se mete em grupos. Tipo, eu consigo me dar bem com toda a gente, tipo, claro, às vezes não tanto uns como os outros, mas tipo, eu consigo me encaixar bem em qualquer grupo, ultimamente, qualquer grupo de comédia. Eu acho que me consigo encaixar bem nesses grupos e é isso que eu mais gosto, é de Seres tu. conseguir me dar bem com todos e sim, Ok, eu acho que é esse o mais importante. muito bem. Rui, De que é que eu mais me orgulho? Assim, pá, muito intuitivamente, eu teria que responder que aquilo que mais me orgulho é da consistência, de continuar a gostar de fazer isto como gostava da primeira vez e de ter sido fiel a mim próprio. Ou seja, os princípios estão lá, houve balizas ou balizamentos, se quiserem, que eu ajustei. Não tenho orgulho, por exemplo, de ter recusado, ou não é ter recusado, não ter querido ir ao Levanta-te e Ri nas primeiras temporadas, entre 2002 e 2006. Foi um erro estratégico da minha parte, porque era demasiado radical em alguns princípios que tinha e que não percebi que não eram mais relevantes do que outros, que eu valorizo mais hoje em dia. E portanto, essa é talvez a coisa da qual eu me orgulho mais, esse gozo e essa consistência. Eu explico-te o que é que quer dizer com isto. Não é só consistência em termos da qualidade, porque isso não me compete a mim avaliar. Mas eu avalio as reações do público e felizmente continua a ser tão bom ou melhor do que era na altura. É consistência em termos de, desde a primeira hora, que eu tenho a mesma entrega num coliseu ou numas festas de Vizela com 10 mil pessoas, que foi o dia em que atuei para mais gente. O cabeça de cartaz era o Rocha, não foi por minha causa que lá estavam, ok? Mas 10 mil pessoas é impressionante, é 0,1% da população do país numa noite, ok? Ui. Ou atuar numa gala para ajudar o Simãozinho ou qualquer outra pessoa, ou num bar com 15 pessoas, a entrega é exatamente a mesma. Estás a perceber? Ou num jantar de Natal com 12 pessoas, como fiz este ano, numa quinta, no Douro, a entrega é a mesma. É o público e eu quero que eles venham para dentro da minha maneira de ver o mundo e divertir-me com eles. E isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Mas eu sei que a tua pergunta tem mais outras coisas. E, portanto, há coisas das quais me orgulho do achievement, do que consegui. E eu aí acho que os roasts são a coisa que eu me orgulho mais, porque não houve nenhum roast que eu tenha feito que não cumpra aquilo que eu acho que deve ser um roast, que é uma homenagem a alguém que de facto merece ser homenageado. E todos os gajos que foram aos meus roasts, independentemente das coisas que possam ter acontecido na vida dessas pessoas, certas ou erradas, eram gajos que naquele momento mereciam essa homenagem. Pá, e o último de todos foi o melhor, foi aquele em que eu já consegui. Estava a falar com o David sobre isso no outro dia, como foi no Casino de Espinho, e eu não tive que me preocupar com a produção, ok? Porque eu sempre fiz esse lado de produtor que é super cansativo e por isso é que eu dou muito valor aos agentes e às produtoras, etc. Sei o quanto custa fazer bem e eu nem sempre fiz tão bem porque tinha essa preocupação e depois quando chegava ao palco, aquilo que devia ser o mais importante, que era o texto, eu tinha negligenciado. E neste último roast no Casino, o ano passado, em março, do Rui Reininho, eu tinha o texto todo na ponta da língua, eu não precisei de olhar para os cartões. E isso é também uma prova de respeito para com o público. Um público que paga um bilhete cá. Eu percebi-me isso no roast que o Rocha organizou ao Bruno de Carvalho, que nós fomos todos com papéis e as pessoas tinham pago 35 euros a algumas e eu no fim pensei assim, foda-se, nós não fomos muito respeitadores do público, mas nós fomos olhar para papéis quando eles pagaram 35 euros. Não, nós não fomos profissionais, nós devíamos ter esta merda na cabeça porque é esse o nosso trabalho, é para isso que nos pagam. E não deixa de ser curioso que só ao fim de tanto tempo é que um gajo se apercebe das coisas, percebes?
Já o tinha feito no Roast do Rocha, curiosamente. Eu fui o MC, aliás, fui eu que o convidei para organizarmos aquilo em conjunto, e eram 2 noites. Não sei se vocês se lembram disso ou se já viram no YouTube. Como havia muitos convidados, fizemos 2 noites. E eu na primeira noite escrevi as piadas todas, mas tinha os papéis a olhar. Na segunda noite eu decidi, vou fazer isto sem piadas, e vou para o palco e é o que me vier à cabeça na hora. E correu muito melhor. É, Porque fluiu. natural. Porque fluiu, estás a perceber? Uhum. E no Roast do Reininho foi a citação ideal. Escrevi, mas meti na cabeça. Porque quando metes na cabeça não dizes ipsis verbis como está escrito no papel. Dizes porque é o que queres dizer naquele momento. Lá está Sai diferente. a tal história do Sim. que queres dizer. E isso faz toda a diferença na comédia. Percebes? Mas pode ser ensaiado. Os americanos ensaiam tudo ao pormenor. O que tu vês em qualquer programa, o que vês num late night ou num talk show qualquer, é tudo estudado antes de ser dito. O único gajo que fugia a esta regra, que tinha autorização para ir para lá sem ter o texto previamente visto por eles, era o Robin Williams. Era o único gajo, pelo menos no Jay Leno, que tinha essa autorização de ir para lá e de Diz o que queria. dizer o que lhe apetecesse e o que lhe viesse à cabeça. É igual tocar sem usar a partitura pra ler, né? Tipo, Isto tu é o que eu fica sei, assim, aí tu ok? fica mais à Se vontade. alguém agora ouvir isto, não, o fulano tal também, ok, tudo bem, é possível. Não estou a dizer que isto Em tem. Portugal, o Levanta-te e Ri, por exemplo, o pessoal tinha que ensaiar, Sim, tipo, Portugal, toda a no gente. Levanta-te e Ri, mas isso é um programa de stand-up. Eu estou-te a falar das entrevistas, etc. Percebes? Ok. Nos Oscars, Jesus, quantas vezes eles ensaiaram aquilo antes de. O Will Sim. Smith não ensaiou, não. Ah, não. Essa punch. não. Isso foi, Essa isso foi uma isso verdadeira punchline. punchline, não é? Essa foi a É verdadeira. o Chris Rock. E agora, para terminar, é a bola do vosso lado. Que mensagem é que vocês querem deixar a quem está a começar na comédia ou em qualquer outra área? Uma mensagem, sim, ou que esteja a ver o episódio e diga, eu Ou também que vá gostava a um de tentar." churrasco no aniversário e vai fazer lá um stand-up. Ou alguém que vai começar. O que é que vocês diriam? A mensagem que queriam deixar. Por mim o que resultou comigo foi sempre a fazer e não ter uma meta, tipo, eu acho que era não ter uma meta em mente. Tipo, não ter tipo uma ideia numa meta, mas mais no tipo no hábito ou no processo em si, focar mais no processo do que numa meta mais à frente, porque é que é a gostar do processo que a gente começa a melhorar cada vez mais sem perceber que o está a fazer. E eu acho que isso foi o que me ajudou. E foi isto também pegando no que o Xará disse de se atuar para 10.000 pessoas e atuar para 15, a entrega tem de ser a mesma porque aquelas 15 pessoas pagaram o bilhete e merecem tanto ver como aquelas 10.000. Tipo, é saber tratar um público como a nossa maior fonte de rendimento. Mesmo para quem está a começar e não ganhar logo ao início, é aquilo que nos vai dar vontade e energia para fazermos muito mais. Top. Gostei de não ter meta. Bem, Mas bem falado, para quem disse que gaguejava E gaguejei, a meio, mas perceberam. mas gostei do Não, processo. Foi top. Bem Mas por isso é falado. que eu acho que este puto vai chegar longe. E já está, já da qualidade que ele tem já é. Não, já é- falta. Não. Tens que ter consistência na carreira, mas a qualidade que apresentas em palco percebes? Sim, Tem sim, a ver com quem tu és, lá está, é isso. Nós, o que pomos em palco é uma parte do que somos. Sim. E eu concordo com o que ele está a dizer, não sei se posso complementar só um bocadinho. É não ires para lá com uma ideia pré-definida do que é que achas que vais alcançar, ok? Como em qualquer arte. Porque tu podes ir com uma ideia, eu vou ser o novo não sei quê, e de repente estás em palco e tu não tens nada do novo não sei quê, mas podes ser o não sei quantos, que nunca ninguém conheceu, que nunca existiu. Essa é a primeira coisa. Ou seja, fazeres isso com uma consciência que pode não ser a tua praia, mete isso na cabeça. E tens que perceber, há alguns gajos que se andam a arrastar há anos, a chegar a cabeça a outros comediantes, quando já há muito tempo que se percebeu que nunca vão chegar a lado nenhum. Existem alguns putos assim, ok? Não vale a pena. Então tens que ter consciência, tens que chegar lá por ti próprio. E a segunda coisa é, se tiveres um mínimo de condições para fazer stand-up, tens que escrever. Ponto final. Escreve, escreve, escreve. Escreve, testa, falha, acerta, escreve, por aí fora. Sempre. Escrever é a coisa fundamental. E eu queria que ficasse bem claro que estou a dizer isto contra mim, que sou o gajo que menos escreve. Mas eu comecei numa altura certa, ok? E escrevia em palco. Como estava todas as semanas no meu bar, eu escrevia em palco. E felizmente guardava. Mas o que eu perdi
ou porque bebi copos, ou porque o que eu perdi, se calhar tinha 2 solos novos, percebes? Só com ideias que depois podia ter desenvolvido e que ficaram ali naquela noite. E, porque não, e gravem-se também, é uma coisa importante. Gravem-se para se ouvirem, para corrigirem a postura. E há vídeos que vejo de mim que não gosto da postura. Alguém me devia ter alertado, alguém me podia ter dito, não estejas assim, percebes? O André, assim, Sou ele aqui. pede pra eu ir lá na câmera e filmar com o celular pra ver como é que ele Acaba tá aqui. isto, mal esteja na cloud, primeira coisa que eu vou fazer é Eu estive ver. aqui a tarde toda a pensar, será que eu devia olhar mais para Pronto. ali? Estás Mas a ver? a minha Só cena, que eu vou a cena estar a foi, ver nós assim. estamos a falar aqui. É pá, isso, e o foco é aqui, é isso mesmo a ideia. Eu estou-me a divertir aqui Mas eu também. sou assim, imagina, eu chego, eu quando digo, olha, isto está errado, as primeiras 4, 5 coisas que eu mando para o grupo é, eu estava a fazer isto, eu disse X asneiras em X, ou seja, os primeiros episódios eu estava Ele completamente chegou aqui, quadrado. sentou, ele chegou aqui e sentou e falou: Ih, acho que essa roupa Ei, chegou a para ficar lá, meio... isto aqui eu estou todo torto. Falou, Ei, mano, tá tranquilo. É a não coisa se mais pode, normal tipo, do mundo, é natural. André, Tipo, se a me cena- permites, que é as primeiras vezes que nós fazemos qualquer coisa, só nos preocupamos com o supérfluo. Só nos preocupamos com o Verdade. supérfluo, com aquilo que não interessa para nada. Mas isso é em tudo na vida, ou quase tudo, vá. Percebes? Só ia dizer mais uma coisa, porque tem a ver com o que estávamos a dizer e com o conselho dele e meu, e eu não sei se tu concordas comigo, mas é provável que tenha a ver com vivência. E eu acho que era relevante, porque isto que estamos a fazer aqui é uma ferramenta que quando eu era da vossa idade, ou ainda um bocadinho mais velha, não existia. E eu nunca quis fazer um podcast por aquele tal quase snobismo intelectual de não, mais um. E nunca entendi o lado certo, que é só mais uma ferramenta. Tu, porque há livros, não vais dizer que não vais escrever nenhum. É uma ferramenta. Foi. Portanto, eu às vezes penso de forma errada, ok? E depois chego à conclusão, estava enganado. E mudo o chip. Mas há uma merda que se diz muito nos podcasts e que tem muito a ver com as redes sociais e com a internet e que a mim me irrita profundamente. E eu gostava que lá em casa metessem esta merda na cabeça. Não, vocês não podem ser tudo aquilo que queiram ser. Tirem essa merda da cabeça. Há merdas que nunca vão poder ser, ponto final. Percebem? Portanto, vejam dentro do que podem ser, onde é que se sentem bem. Só isso, mais nada. Pronto. Essa é a maior Acabar mentira. com os mental coaches É a maior desta mentira. vida. É verdade. Tu podes ser o que quiseres, não podes. Não podes, lamento. É assim a vida. Realidade. Nunca se pôde e nunca se vai poder. Pé no chão, tem que ser Claro, realista. agora foi lá. Agora foi a. Foi, lá. não foi? Agora foi. Agora foi. Agora, para terminar em beleza, como sempre, Temos aqui. nós terminamos Ah. com o nosso Globo de Ouro É. que o Jorge Gabriel perdeu. É que a para quem não piada do sabe. que o Vocês Jorge não perdeu acham, o Globo vocês de não Ouro. acham que, desculpem, agora é só uma estupidez, mas não acham que aquela malta que distribui comida nas motinhas deviam ganhar um prémio ao fim do ano, que era o Globo de Ouro? O Globo de Ouro. Não era? Bem Eu acho sacada que era essa. fixe. Mas o Jorge Gabriel perdeu o Globo de Ouro dele. A sério? E nós Nós demos-lhe aqui numa este saga a de tentar. encontrar. Ainda não conseguimos Ele encontrar o perdeu Globo, numa mudança. mas nós sério? estamos a entregar isto E aí nós a fizemos todos os nossos uma- convidados. Muito É obrigado. o nosso agradecimento. Vocês fazem parte da nossa história, como diz aí. E eu espero que o podcast tenha muito sucesso e que cheguem longe. Obrigado, Vocês muito são- obrigado. são- Para isso. Obrigado pela vossa Obrigado. São presença. muito fixes, são excelentes anfitriões. E, Obrigado. Pá, antes do David dizer alguma coisa, eu quero que saibam, porque faço questão de dizer isso quando vou atuar juntas de freguesia, câmaras, comissões de festas, seja o que for. É muito normal haver alguma lembrança, qualquer coisa deste género. E eu tenho tudo guardado numa prateleira. Não tenho um móvel, uma estante com livros, e à frente dos livros estão todas estas coisas que para mim têm valor, ok? Olha que legal. Portanto, Só não fica faças lá. as mudanças e depois. Não, fica lá tudo. O Jorge Pá, Gabriel a fazer mudanças perdeu o Globo de da Ouro forma que, dele. as casas, que o Assim preço que das lhe casas deu. está, eu estou muito contente por ter comprado a minha em 2004. Compraste na altura Comprei certa, na altura certa, não que tenciono agora está para difícil. já. Comprei em 2023, Porra. Tu és um suicida. literalmente. Muito obrigado. Obrigado, A gente nós. agradece aí E vocês. para terminar, subscrever, comentar, Pessoal, Não se esqueçam. joinha. Por favor, compartilha, ajuda a gente compartilhando os nossos reels. Comentem. Partilha. Partilha. Pra mim, partilhar é quando É eu tenho algo, eu vou compartilha, dá o joinha, fala em BR. Estamos abertos a É isso. novos horizontes. É isso. Malta, até à próxima e obrigado por estarem aí. Muito obrigado, nós.